Olá, meus caros amigos, bem-vindos a bordo de mais um programa Raul Ferreira Neto Sem Limites. Primeiramente, como sempre falo, agradeço a sua presença, quem estiver assistindo ao vivo ou gravado aqui no YouTube. Agradeço imensamente a cada um dos mais de 389 mil inscritos do canal. Curta essa entrevista, é importantíssimo para o engajamento. Compartilhe-a com o maior número de pessoas possíveis. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e torne-se membro. Isso ajuda muito a nossa produção e também você terá acesso a conteúdos exclusivos. Comente livremente, lembrando algo que digo no começo de cada programa. Respeito acima de tudo. Liberdade de expressão não é sinônimo de insulto gratuito. Então, no mínimo, seja gentil e respeitoso, independentemente se você concorda ou não com o que está sendo dito. Afinal de contas, do outro lado, sempre tem alguém que lê a sua mensagem. Então, seja gentil. Falo aqui do estúdio RFN Audiovisual na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. O QR Code está na tela para que você conheça o nosso espaço e traga o seu conteúdo para ser produzido aqui conosco. Você irá direto por esse QR Code ao Instagram RFN_audiovisual. No Instagram você poderá ver algumas imagens do nosso espaço. Arrisco em dizer que você irá gostar muito daqui. Agradeço também a Odara, a Anália Franco. Um grande beijo a Cláudia e toda a equipe. Tá na tela também o QR Code da Odara? Boa. E hoje, Lua Nova Eventos, um beijo especial. Você que está assistindo, quer fazer evento, catering. Esse é de coração que falo com o maior carinho para Ana. Um beijo, Ana, da Lua Nova Eventos. Então acesse @Lua Nova Eventos e conheça o trabalho dela. É sensacional. Eu trabalho com cinema e TV há muito tempo. Ela faz produções incríveis, caterings sensacionais. Indico muito. Bom, agora vamos à conversa com uma queridíssima convidada, Mônica Medeiros. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada a você por ter feito o convite. Olha, eu vou começar por algo que é importantíssimo até em função do que falamos, para deixar claro aqui já, que todo o conteúdo que falamos aqui, deixo isso também como um disclaimer, é exclusivo do programa Raul Ferreira Neto Sem Limites. Então eu quero que você fique totalmente à vontade, que todo esse conteúdo está sendo transmitido ao vivo. Peço a você que sempre nos peça, caso você queira fazer algum tipo de edição, pois nós precisamos fazer uma curadoria assim em cima de todo o material. Afinal de contas, nós prezamos muito pela integridade, pela idoneidade, pela fidelidade com o conteúdo, certo? Isso é perfeito. É isso? Tá cheio de vampiro hoje, tá muito chato isso. Exatamente. Mônica, muita gente falou sobre você para mim, querendo entender sobre a incorporação de um extraterrestre. Muitos incorporam entidades. Existem os médiums, né, que sentem chegam próximos, não necessariamente incorporam. Como é incorporar um extraterrestre? Não é, porque extraterrestre não incorpora, sabe? Porque ele tem corpo. Tem dois tipos de seres de outros planetas que frequentam o nosso planeta. Os extraterrestres têm corpo físico, eles estão vivos como nós. E tem os ultraterrestres, que já não têm mais corpo físico, já atingiram um nível de evolução que independem da reencarnação. Ou simplesmente porque estão mortos. No planeta deles, então não tem corpo físico. Mas tendo um corpo físico, eles não praticam a incorporação literalmente como os mentores do planeta Terra fazem. Primeiro porque o DNA é diferente do nosso. Você não tem compatibilidade de DNA. Segundo, porque todo o processo mediúnico se baseia na emissão de uma vontade do emissor que encontra uma resposta no médium, estabelece um circuito através da glândula pineal. Então, o mentor passa a sua mensagem. Se o médium é consciente, a mensagem é telepática e o médium transmite do jeito dele. Tipo, a sua casa é branca, médium, sua casinha é branquinha. Entendi. Tá? Adapta. Adapta. Se você é semiconsciente, já o mentor passa a mensagem ele próprio. Por quê? Porque ele assume o cérebro do médium e ele comanda toda a vocalização. Certo. Então, a chance de animismo, a chance de mistificação, se bem que mistificação nunca tem espírito, né? Só piada mesmo. Mas no animismo, você dificulta muito para o médium interferir quando é semiconsciente. Na inconsciente, que hoje é muito rara,
tem um deslocamento total do perispírito do médium, e aí o espírito vai e assume o corpo físico dele. Aí não tem risco nenhum de animismo, nada. Por isso que o Kardec, quando fez a codificação do Livro dos Espíritos, usou muitos médiuns inconscientes, porque tinha que haver uma limpeza, uma curadoria da obra. O Kardec era muito sério nesse aspecto, ele era um cara ascético, então, óbvio, era mais sério. Por isso que ele veio para essa missão. Os ETs, eles usam um outro sistema. Exatamente porque eles não conseguem. É tão rápido o download deles para nós que o cérebro do médium ia entrar em frangalhos, então ia ter cisalhamento neuronal, quer dizer, ia ter rotura até da estrutura. Então, sabe aquele fio de prata que conecta o perispírito ao corpo físico, que entra aqui atrás, no mesencéfalo e tal? Eles se conectam nesse fio de prata. Esse fio de prata, ele assume, através do sistema ativador reticular ascendente, nós assumimos o corpo, através do SARA, sistema ativador reticular ascendente. E a gente manda no corpo através desse SARA. É como se fosse o cabo da internet que você vai lá e conecta. Eles assumem o nosso SARA e eles fazem um download de informação numa velocidade muito grande, mas eles estão no nosso cérebro, nós estamos conscientes, mas é tão forte, é tão rápido o download que você não consegue interferir. Isso é a canalização de um ET. É real, né? Tem muita gente hoje que está mistificando ET, sabe? Então, essa questão de ET ou não é algo que debate-se há muitos anos. Sim. E eu, inclusive, já entrevistei algumas pessoas aqui, ufólogos, enfim, que conversamos sobre essas questões. Me causa ainda um pouco de estranheza, e gostaria que até que você pudesse me falar alguma coisa que, de repente, me fizesse entender. Como é que a gente não consegue conviver, estar aqui junto? Por exemplo, eu sou humano, você é um ET, vem de outro planeta. De qual planeta você vem? De tal planeta. E conviver assim. O que impede disso acontecer, e sendo que deixamos tão claro que isso é uma realidade? Não, na terceira dimensão, a nossa atmosfera está cheia de metal pesado. Se a gente pegasse um Homo habilis, um Homo erectus, que é mais perto, um Homo sapiens, de antes do dilúvio bíblico, trouxesse para hoje, ele ia viver minutos, porque isso aqui não é ar para se respirar. Nós nos adaptamos geneticamente a essa loucura. Né? Para eles, a atmosfera não é necessariamente respirável. Segundo a nossa gravidade, para a maioria deles, ela é mais densa. Então ia ser exaustivo. Não é que eles não venham. Tem N contatos, principalmente ali na Chapada dos Guimarães, por exemplo. Você tem contatos físicos. O próprio Petit, que esteve aqui com você, lá na Serra da Beleza, chegou a ver os ETs pegando minério no rio para a nave deles. Então, eles conseguem, mas por curtos espaços de tempo. Nós tivemos um caso muito importante ali, no meados dos anos 50, o Valtor, que ficou no Pentágono durante anos. Ele era um ET. Temos uma outra mulher, o nome dela era Dolores, que apareceu num congresso de ufologia, a testa dela era isso aqui. Ela era muito alta, as mãos dela enormes, tem várias fotos dela. Ela era um ET, então alguns deles conseguem permanecer por curto espaço de tempo. O Valtor deve ter tido alguma mudança genética para poder permanecer. E essas diferenças físicas, por exemplo, você fala sobre a testa, a altura, o tamanho das mãos e assim por diante, ainda são duas mãos, dois olhos, um nariz, uma boca. Quando são adâmicos, nós somos adâmicos, nós somos da raça Dan-Cadmon. Então, você tem várias etnias na galáxia. Uma delas é a adâmica, que é a nossa, que é a mais frequente, a mais populosa. Quer dizer, o número maior de planetas tem a nossa conformação de hominal. Mas você tem planetas onde são reptilianos, você tem planetas onde são aquilinos, você tem planetas onde são zeta-reticulianos, que, aliás, é o ET mais conhecido, né? O baixinho, cabeçudo, de olho grande, de 1,20 m. Então, você tem várias etnias, né? Então, assim como na Terra você tem etnias diferentes, imagina na galáxia também. Muito mais. E como constata-se essas diferentes etnias de extraterrestres? Porque já tem muito material a respeito disso, tem muita hipnose feitas por pessoas muito sérias, em que os hipnotizados, abduzidos ou contatados, descrevem, mas sob hipnose, então é confiável. O Tiago Tiquete, da revista UFO, lançou um livro, acho que uns 10 anos atrás, sobre etiologias, né, etnias, né, as raças. Muito bom livro, de muito peso de pesquisa, porque ele é um bom pesquisador. Então, você tem muito material que fala sobre isso. Fora do Brasil, você tem muito material. A questão dos veículos.
E são essas naves que estamos acostumados a ver como em filmes, etc? Ou não necessariamente? É tudo teletransporte? Chegam assim, Não, tem nave, tem nave. Você tem o teletransporte, mas você tem naves de diferentes modelos, dependendo da raça que as traz. Mas, sinceramente, tem um monte de gente vendo nave hoje que é feita no planeta Terra. Como assim? Sim, nós temos muitas naves nos Estados Unidos. Eu posso até te passar imagens de naves pilotadas por humanos, desenvolvidas por humanos, escoltadas por helicópteros Tomahawk. Né? Aquelas naves triangulares pretas são americanas, elas não são de fora da Terra, são da Terra. Engenharia reversa ou não, nós temos naves. Sim, entendi. As nossas naves. Sim, mas em tese, discos voadores, em tese, UFOs. Entendeu? Em tese, mas não são. O que eu entendo, e desculpe minha ignorância no assunto, imagina, até para aprender, mas essa questão que questionamos tanto com as naves é a capacidade de alterar direção tão rapidamente, ou seja, as aeronaves que conhecemos, elas vão numa direção, elas fazem curva, elas fazem manobras, mas elas não dão ré. Então, e esse é o grande diferencial entre as verdadeiras naves extraterrestres com as naves feitas aqui. Elas não têm a digeribilidade deles. Uhum. Então, principalmente porque eles andam em campo antigravidade. A melhor maneira de eu te descrever a forma deles se deslocarem é antigravidade. E as nossas naves ainda não têm esse recurso. Então, a dirigibilidade das naves que são construídas como se fossem UFOs, tá? Certo. É o que é o diferencial para você saber se você está vendo uma nave de outro planeta ou se você está vendo uma nave dita de outro planeta, mas construída na Terra. Como os stealth, aqueles que o radar não pega, por exemplo. Esse é um avanço. Isso é uma engenharia reversa. Os Estados Unidos têm aviões assim fabulosos, né? E a China também tem. Pois é. E a Rússia também tem. Quer dizer, esses caras têm. Por quê? Porque eles têm engenharia reversa. Falando em Estados Unidos, essas questões, a gente vai entrar numa questão de agenda, que você comentou antes de começarmos aqui, achei interessante. Mas como são os segredos que você, imagino que investiga bastante coisa, como são segredos que guardam as 7 chaves? Por que guardam tanto? Não estamos prontos? A população, a massa, não está pronta para as informações? Ou tem algum interesse por trás que é comercial, ou seja, é financeiro, é ganância? As pessoas querem mais dinheiro, poder? Raul, sinceramente, a gente vive numa mega ilusão. A gente está totalmente iludido, entendeu? Então, o que comanda o planeta Terra não são forças de luz. A Terra não é comandada pela luz, a Terra é comandada pela escuridão. Quer dizer, o jogo, hoje, nós temos um crescimento em progressão geométrica do bem e um decrescimento em progressão aritmética do mal. Mas é o mal que tem a manchete, é o mal que tem a visibilidade. Porque o bem está trabalhando, o bem não tem tempo de se mostrar. Então, como existe um jogo de forças, a Terra não é um planeta de luz, a Terra é um planeta dentro da categorização espírita de expiação e provas. Ou seja, a turma que está aqui é uma turma danadinha. Dark. Ou é hospital, ou é hospício, ou é prisão, dependendo do momento. Eu mudo de ideia. Às vezes eu falo que é um hospício. Porque nós hoje estamos imersos numa humanidade por afinidade, tá? A gente não está aqui porque veio cair aqui, porque veio fazer o bem. Nós estamos nessa humanidade porque nós somos afins. A gente ainda vibra numa lei do primeiro eu. Entendeu? Então, como nós ainda somos... O medo é o fator peculiar de toda a humanidade da Terra. Esteja ela encarnada ou esteja ela desencarnada, ou seja, viva ou morta, a humanidade da Terra tem medo. Quanto mais medo um ser tem, mais dominar o meio ele quer. Para se sentir seguro. Sim, claro. Então, quando você começa a deixar o medo para trás, a se desapegar do legitimamente, você começa a perceber que tudo que você briga, sabe, para que mesmo? Então você começa a resiliência, compaixão, muda o seu olhar em relação ao outro. O Covid veio para nos ensinar lições importantes. Uma delas era a solidariedade. O que a gente virou depois da Covid? Você vê mais radicalismo, mais egoísmo, mais rudeza, né? Você já visto o feminicídio que está batendo recorde no nosso país. Então, em vez da gente dar um salto para frente no quesito eu te entendo, porque nós, para sobreviver, temos que estar juntos, me parece que há um retrocesso, mas não há. Se você lê as manchetes, você fala, meu Deus, a gente está cada vez pior. Daqui para a morte é o único caminho. Mas isto não é real. É que o bem é silencioso.
Nunca houve tanto projeto em benefício de animais, hominais e da própria natureza como nós temos hoje. Só que isso não ganha manchete. Então, é verdade que o nosso planeta é comandado por forças trevosas? Sim. Por que elas estão comandando aqui na terceira dimensão? Porque nós acreditamos nas mentiras que nós mesmos produzimos há milênios. Mas isso está mudando. A expansão da consciência está mudando. O Rupert Sheldrake, quando ele falou dos campos morfogenéticos, né? Quer dizer, cada espécie tem um retângulo vibracional onde ela se manifesta. Então, quando você atinge uma massa crítica num campo morfogenético, automaticamente toda espécie daquele campo adquire o conhecimento. Tem um exemplo, tem um trabalho científico fabuloso que foi feito com a mesma espécie de macacos, eram duas tribos em ilhas paralelas que não viam uns aos outros. Então, era a mesma espécie, a tribo de mesmo macaco, o número era diferente, na mesma região, mas eles não se viam. Os pesquisadores começaram a jogar batata para esses macacos, caía na areia. Catava batata, comia cheia de areia. Um dia eu tenho certeza que foi uma macaca, não, um macaco lavou a batata e comeu. Quando o centésimo, ou seja, a massa crítica dessa primeira tribo, passou a lavar a batata, automaticamente a outra tribo toda passou a lavar a batata. Campo morfogenético. Então, quando nós atingirmos a massa crítica desta humanidade, de que o egoísmo, a violência, a prevaricação, a injustiça não compensam, a gente muda. E aí aquilo que os espíritas chamam de planeta de regeneração se estabelece, onde você vai ter o predomínio do direito sobre a força, o predomínio do eterno sobre o material, sobre o físico, né, o temporário, o predomínio do espiritual sobre o material. Então, você muda de padrão vibracional e aí o mundo ganha uma nova roupa, uma nova maquiagem. E sempre fomos assim ou nos tornamos assim? Não, a Terra sempre foi assim, porque a Terra, a maneira como foi muito lento o desenvolvimento do primata aqui, que gerou o hominal, né, que o Australopithecus, quando desceu da árvore e começou a usar o polegar para não virar pinça, começou a desenvolver inteligência, aí você tem 2 milhões de anos aparece o Habilis, e aí você engata no final do Habilis, 1.800.000, aparece o Erectus, e o desenvolvimento vai vindo. Houve seres de outros mundos que vieram como exilados e começaram a encarnar nesses seres. Então eles não tinham o desenvolvimento emocional, mas tinham um desenvolvimento racional. E eles empurraram a civilização humana para frente, com intervenções genéticas, e foram empurrando a civilização para frente. Agora, uma espécie, uma civilização que é formada por exilados, e ser exilado é quando assim, você esgotou todo o lugar limite de mal que você pode fazer, Sim. entendeu? Sai que você está estragando a festa. Sim. Então, o que a gente podia ser? Nós somos muito primários, mas a evolução é imparável, não tem como você deter. Então, hoje você tem quase a massa crítica para a Terra virar um planeta de regeneração, mas você ainda não tem. Então, essa turma que quer manter o poder, por ganância mesmo, como você falou, dinheiro, poder, etc., eles estão lutando para ver se conseguem derrubar essa possibilidade e estabelecer um reino deles. O Chico Xavier... Aqui mesmo? Claro, já é. Eles só querem manter. O Chico Xavier disse que se a gente não se tornasse nova terra, né? Neste momento, nesta temporada de humanos, nós teríamos mais 900 anos de planeta de expiação. Quer dizer, se nós tivéssemos uma guerra fratricida, nós teríamos mais 900 anos com expiação e provas. Cara, eu tô fora. Eu não aguento viver mais 900 anos isso aqui. Mas é nisso que eles apostam. Se a gente conseguir criar conflitos fraticidas, baixa o conteúdo vibratório do planeta e a possibilidade da nova Terra é alijada. É o tal do arrebatamento bíblico. Então vão ser tirados daqui os que estiverem em melhores condições morais e éticas para habitar outros planetas, e aqui fica na mão desses malucos, entendeu? É o Mad Max. É o Mad Max. É o Mad Max. Eu ia perguntar, na verdade, você já disse que a ideia é, então, deixar aqui e habitar outro quem é melhor. Agora, seria, de repente, existe a chance, de repente, a agenda ou o plano ser desses que detêm o poder
estarem em busca de lugares para mandarem pessoas que eles não querem aqui, que não são melhores, mas que na verdade eles querem continuar governando aqui. Né, eu diria que não. Eu acho que o negócio, eles sabem que a Terra está chegando, cientificamente falando, num ponto de não retorno. Quer dizer, vai esgotar todas as nossos recursos naturais e a gente morre. Ponto. E isso a ciência já está dizendo. Nós estamos quase no ponto sem retorno. Não seria cíclico? Ou seja, a Terra... Na verdade, não. Vê Marte. Marte teve uma civilização muito mais avançada que a nossa e com guerras nucleares eles devastaram o planeta. Ah, foi assim? Foi assim. Tanto é que os Estados Unidos encontrou lá um material nuclear que é produto de explosão atômica. Isso está muito bem documentado. Então Marte, tecnicamente, já foi toda uma civilização como a nossa. Muito mais avançada que a nossa. Eu diria que ela estava um pouco mais, não muito, mas um pouco mais avançada do que a nossa. E também pela ganância, também por todas essas questões. E aí dizem que os caras fugiram para cá. E agora os caras querem voltar para lá. E Vênus, nesse caso? Que a mulher não, Vênus já está mais avançado. Vênus já está mais avançado. Vênus já é um planeta bem mais avançado. Mas também foi perderam lá? Eu não sei da história de Vênus. O que eu posso dizer é que hoje eles são um planeta muito mais avançado. Tanto é que lá ninguém encarna mais. Lá ninguém precisa encarnar. Você não precisa dessa veste física. Eles já estão, essa volta até aprender. Eles já são de 6ª para 7ª dimensão. Já estão muito para frente, entendeu? A nossa anatomia... Eu quero voltar em vários pontos do que você falou, mas a nossa anatomia, existe chance de mudar? Algumas coisas vão deixar de ser importantes para nós, né? A gente fala, o apêndice não serve para nada. Exato, esse tipo de Mentira, é super mega importante no sistema imunológico. Hoje você tira a vesícula quando ela faz pedra, quando ela tem pólipo, né? Para que serve a vesícula? É só um armazém. Será que daqui a 10 anos a gente vai... Pessoas... Pois é, quando eu era criança, a criança tinha da amígdala da criança, olha, e hoje tira, é um filtro. Pelo amor de Deus, não podia fazer isso. Hoje você evita ao extremo. Você só tira quando a amígdala está impedindo o crescimento da criança, dando alteração de ouvido. Mas eu perdi minhas amígdalas com 10 anos. Né? Então, porque era o que se fazia naquela época. Então, a medicina está evoluindo. Talvez chegue um momento em que a gente consiga curar a vesícula biliar e não tirar a vesícula porque ela faz pedra. Entendeu? Porque senão, se a gente for assim, né, faz um mapa genético, eu tenho chance de ter câncer no cérebro. Tira o cérebro. Tira o cérebro. Então, o progresso da ciência é extraordinário. Né? A medicina ocidental ela é muito forte no desenvolvimento tecnológico. Mas uma mudança na anatomia que me refiro é uma evolução do ser humano para outra. Por exemplo, que tenhamos, eu não diria mais membros, mais dedos, mais assim... Não, é aqui, mais ó. Exato, a primeira é aqui, exato. Ó. A grande... Hoje nós usamos muito pouco. Isso aqui é um monstro de equipamento, mas a gente usa muito pouco. Então, a primeira grande modificação é essa. A segunda, porque nós não vamos mais comer carne. Quem ficar no planeta de regeneração não vai comer mais animal, porque isso é bestial, né? É uma coisa que os ETs fazem que tem nojo, porque eles sentem cheiro de putrefação na gente. Entendeu? Então, você não vai pensar o que você vai fazer com o canino. O canino é uma aquisição pós-Atlântida. Entendeu? Então, até o tamanho do intestino pode mudar. Você passa a ter órgãos vestigiais. Com pelo no corpo que não tem mais que proteger Exato. Você vê muitos ETs adâmicos como nós são andrógenos. Você não consegue definir, antes de conversar mais com eles, se eles têm mais um sexo mais masculino ou mais feminino. Porque eles não têm pelo, eles são muito parecidos, entendeu? Então, a modificação vai ser nesse sentido. Esteticamente, nós vamos ser mais estéticos, mais harmônicos. Não vai precisar fazer harmonização facial. Ela vem sozinha, né? E o respeito... Mas iguais? Não. De jeito nenhum. A individualidade vai ser mantida. Os zeta-reticulianos são iguais porque eles abusaram de clonagem. Então, eles destruíram a própria diversidade biológica. E quando você destrói a diversidade biológica, você não consegue... a fertilidade. Então eles estavam se condenando ao extermínio. Por isso que eles saíram caçando DNA raiz para poder reintroduzir os híbridos lá. E a Terra é um cadinho de um monte de gente exilada aqui, tem muito material genético, por isso que eles vieram principalmente para cá, entendeu? Essas mudanças na nossa anatomia, na verdade não são mudanças, né? São as evoluções, aperfeiçoamentos. E isso vem de encontro com algo que está sendo preparado de fora. Então, o chip tem a ver com isso? Digamos assim, o chip da Terra foge dele enquanto você conseguir. Porque não é para você ser livre, não é para você ser mais feliz, é para você ser controlado.
Mas quem disse que seria para ser mais feliz? Eu sei lá, mas tem gente dizendo aí que isso é para facilitar. Não. Em Diadema, eles fizeram leitura de íris, prometeram pagar o pessoal, não pagaram ninguém, né? Porque é lógico, a identificação da retina. Você sabe onde está o tempo todo. Digital hoje, código de barra, pô. Código de barra. Então, só que eles já conseguem mudar DNA com radiofrequência. Aí coloca um chip em você e... remotamente faz o que você quiser com você, vira um robô. Exato, mas é muito mais fácil você controlar uma civilização de anães mentais. Claro, é gado. Que é o que eles estão fazendo. O que está fazendo, o que nós hoje recebemos em termos de impregnação da dita arte? Uhum. É uma doutrina, é uma doutrina. Exatamente. Os nossos jovens, né, os brasileiros, TikTok, tá? De que país vem o TikTok? Da China. Exato. Os chineses têm acesso limitadíssimo ao TikTok. Pois é. O resto do mundo usa. O que está presente? As nossas crianças aprendem o quê? Vamos usar maconha, vamos fazer dancinha, porque é dancinha. Então, aqui você não desenvolve. Sejamos fúteis, na verdade. Sejamos fúteis, mas aí é legal, porque se você não pensa, eu te escravizo com uma facilidade muito grande. Você falou sobre não precisar comer carne. Sim. Existe também um grande debate em cima de, na verdade, não ter necessidade de comer grãos, verduras, vegetais e carboidratos, enfim, nem sequer frutas, onde só seria a base de proteína animal. Então, você diz que isso não, isso não condiz com a lei da fraternidade, né? Porque, olha, cara, 135 milhões de animais são abatidos diariamente no mundo inteiro. Fora os pervertidos que usam de formas... para pegar de pele, só... total. É que nem o nosso jegue, vai entrar em extinção porque os chineses levam para pegar o colágeno, né? A ararinha azul, o último casal que existe no Brasil... está com um vírus letal. Acabou. Extingue-se a arara azul. Centenas de espécies vegetais e animais desaparecem todos os dias. Para que era a arara azul? Por que matavam? Porque começaram a caçar, mandar em tubo, dentro de tubo para lá fora. É tráfico de animal, né? Mas tráfico, não para usar alguma coisa especificamente. Não, tráfico de animal. Então, o último casal que nós temos em liberdade está com vírus letal, vai morrer. Você é uma grande defensora, né, de animais e do meio ambiente. Sou sim. Você diz assim, como temos quantos milhões? Falou que 135 milhões. 135 milhões. Na cadeia alimentar, nós não temos predadores, certo? Ninguém é predador do humano, a não ser nós mesmos. Nós somos o nosso predador. E dentre os animais, existe sempre um predador para cada. Nem sempre, né? Porque gado, ninguém pega o gado, a não ser que esteja sobrando pro leão. Exato. Mas existe essa questão no mundo animal. Ou seja, no ecossistema, enquanto cada um tá lá para... Um come aranha, outro come ele, e assim por diante, tá ok, porque senão fica muito de um, né? Pouco do outro. Quando nós chegamos a ponto de falar, não, eu vou comer porque eu preciso. Lá atrás, eu sou primata, eu preciso caçar, preciso comer. O homem começou a caçar no Habilis. Mas aí tudo bem? Milhões de anos. Então, tudo bem porque nós vivemos num planeta onde não há harmonia, não há equilíbrio. Nós somos a pedra que desequilibra a balança. Então, se você falar, por exemplo, no planeta da Shelian, que é a pleiadiana que trabalha comigo desde 2004, lá eles nem comem, eles se alimentam de energia, de luz, né? Através de meditação e tal. Eles não comem animais há muitos, muitos milênios. Então, aonde, desculpa? O planeta da Shelian, chama Hyperion, o planeta dela. Então, o que acontece? Quando você tem um planeta de regeneração, você tem um equilíbrio ecológico onde você não precisa, o caçador não precisa existir, porque a caça só existe no número necessário e suficiente para todo mundo comer e não matar ninguém de fome. Por que você precisa do animal de caça aqui na Terra? Porque se só houvessem herbívoros, matava todo mundo de fome. O herbívoro come. Não tem limite. Então, a necessidade de planetas de expiação e prova de você ter o caçador é porque a caça não tem limite, é desequilíbrio ecológico. À medida em que o planeta vai evoluindo energeticamente, vai entrando em equilíbrio. Então, o número de veados que nasce é diretamente proporcional aos próximos tempos de estiagem, de chuvas... Por quê? Porque existe um equilíbrio ecológico. A psicosfera, a energia, o campo de energia que envolve o planeta, ele é harmônico.
como a nossa psicosfera, por nossa causa, é uma bagunça, é uma escola de samba com bateria ruim, esse desequilíbrio faz com que numa temporada nasçam muitos herbívoros, e aí os felinos, os caninos, têm que ir lá e diminuir essa população para que haja limite, para que todos possam comer. O nosso organismo não precisa da proteína Não animal? precisa. Eu sou vegetariana, eu sou desde 2004. Eu não como nada de carne desde 2004. E eu sou vegana há 2 anos. A gente não precisa de nada, meus exames são ótimos. Vegano, ou seja, nem ovo, né? Não. Nada que vem do animal, Não, só planta, só verdura. Você tem um sal negro, né? Que você pega tofu, rala tofu e põe o sal negro e faz ovo mexido. É o mesmo sabor, o mesmo cheiro, o mesmo tudo. Então você tem muito recurso hoje. Hoje a inteligência artificial tem provido com muitos recursos alimentares que não sejam animais. Porque vamos convir, né? Você pega uma população de gás, fala, efeito estufa. O dejeto dos animais é uma grande parte da responsabilidade do aquecimento global. O fato de você não ter grãos para alimentar os 8 bilhões que estão aí é porque você tem pasto. Então, se você eliminar o gado, tá? Não é que matar o gado, se você não vamos mais comer, vocês vão morrer e não, pela sua... não deixa procriar mais. Exato, acabou. Você tem grãos para alimentar a população, acaba a fome. Acaba o efeito estufa. Isso que eu estou te falando está cientificamente provado. Tem muita gente no mundo inteiro que advoga isso. E não se torna lei por interesse econômico. Sim, pura e simplesmente, claro. E mesmo porque esse pessoal que comanda a Terra, tá, energeticamente falando, a dor é um estimulante neles em quem? Agora, desculpa insistir nisso, Sim. mas acho que é um tema importante. Enquanto não precisamos da carne... Como começamos a comer a carne? Por que começamos Então, começou lá atrás na Atlântida, né? Eles começaram... Primeiro não era para comer a carne. Eu vejo a onça pintada, corre muito. Então, eu vou comer a onça pintada para adquirir o poder dela. Começou com esse tipo de... Isso. Aí isso evoluiu eu mato o meu inimigo e eu como o coração dele, porque aí eu destruo totalmente. Então, foi assim que começou. O comer a carne. Comer a carne. Agora, há estudos, né, que, lógico, não são só sociedades secretas, mas há estudos que dizem que o canino veio depois. Mas aí você vê o habilis, você vê desenho rupestre dos erectus caçando. Então isso não é tão verdade assim. Também existe muita utopia. Sinceramente, o camarada que veio viver na raça hominal aqui na Terra é um camarada de exílio. Então, ele é mais pesado. E a carne é a terra. E você precisava estar aterrado para você até poder entender o mundo onde você estava inserido e lutar para esse mundo prevalecer. Então, existiu um porquê, mas hoje nós estamos enfrentando uma passagem de expansão de consciência que este porquê já não é mais obrigatório. Você vai falar o que dos esquimós? No inverno eles vão comer o quê? Eles comem baleia, eles comem foca, comem leão marinho. Eles não têm outro recurso. Existem tribos indígenas que não têm outro recurso. Por exemplo, não tem plantação Exato, você não tem outro recurso. Gelo. Então, uma coisa são estas civilizações, esses povos, que não têm outro recurso. E outra é o homem civilizado que tem recurso. E escolhe assim mesmo. E escolhe assim mesmo. Você fala para mim, você não gosta de carne? Sim, eu gosto, mas eu amo um animal além do sabor. A Shell, quando veio, quando a gente se conheceu, porque eu fui abduzida desde os 5 anos. Dos 5 aos 8 eu tive muitas abduções e eu lembrava com elas. É que ninguém acredita, você para de falar, porque além de ninguém te ajudar, ainda falam que você está mentindo. Então é melhor você ficar quieto. Isso é horrível, horrível, né? Isso é destruidor para uma criança. Isso é destruidor para uma criança, porque fica sem autoestima. Porque você está vivendo uma realidade, você vai lá, você tem outras crianças humanas que estão lá com você e ninguém acredita no que você está falando. Né? Então, isso é destruidor para uma criança.
É que eu sou muito ruim, entendeu? Então, eu me segurei, mas é destruidor. Tanto é que tem muito abduzido que surta mesmo, né? Que acha que tem que ser presidente da República, que acha que é o novo Jesus. Porque é difícil segurar a barra da pressão psicológica que você sofre e num tempo, 1960 e pouquinho, 63, 64, onde você não tinha informação sobre essas coisas. Hoje a informação está aí. Claro. É só você pesquisar. Então, eu tive até 8 anos, eu lembrei de tudo, aí eles apagaram. E eu fui assistir com o meu irmão, quando Contatos Imediatos estreou, eu fui assistir com o meu irmão mais velho, né? E aquilo, nossa, aquilo foi o... Eu comecei a chorar. É do Richard Dreyfuss, né, o ator? Não, né? é o Richard Dreyfuss, do Steven Spielberg. É. Quando eu vi os ETs saírem da nave, eu comecei a chorar. Chorar de saudade, saudade. E meu irmão falava, você tá bem? Né? Porque realmente E você não falou? Não, eu não lembrava. Eu comecei a comecei a sentir saudades. E aí eles começaram a ver fenômenos, né, na minha vida. Começou a ter de novo. Eu fui morar nos Estados Unidos depois que eu me formei em medicina, que eu fiz um fellowship lá em Chicago. Uhum. E lá eu comecei a ter contatos assim que eu acordava sangrando. Eu acordava com o meu travesseiro com sangue do ouvido, sangue no nariz. Passava exame, não tem nada, é a calefação, é isso e aquilo. Mas não tinha capilar roto. Não tinha capilar roto, tá? Até que um dia eu espirrei e veio parar um chip na minha mão. Aí eu levei pro cara e falei, o que é isso aqui? Ele falou, você pegou isso aí em algum lugar. Eu falei, juro que ele saiu do meu nariz. Mas e aí, o que deu? Cadê esse chip? Quer ver, ó? Eu tenho um monte de chip, né? Por causa do trabalho que eu faço. Passa a mão aqui, ó. Deixa eu localizar. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso é um chip. Eu tenho um outro atrás da orelha. Mentira. Sério, isso aqui é um chip. Eu tenho um aqui atrás da orelha que serve para comunicação. Esse aqui é para o trabalho de cura que ela realiza. E tá. Então, você viu que não tem orifício de entrada? Não, eu sei, sim. Mas não pode, por exemplo, alguém pode alegar que é um cisto. Já fiz raio-x, já fiz ultrassom. Não parece nada. Nada. Dói. Se você faz assim, dói. Quando você aperta, dói. Mas se não, não dói nada. Olha, nem então eu vou abrir uma coisa aqui pra você que eu nunca contei isso. Olha aquilo. Escuta essa você, Igor. Eu tinha no meu pulso esquerdo uma bolinha aqui. Eu fui atleta, tal, e doía demais. Pode ser uma bolinha. Eu não conseguia às vezes pegar nas coisas e às vezes sumia a dor. E eu fui fazer escalada, parede, não conseguia pegar. Aí eu fui fazer exame. E não tinha nada. Nada. Nem um cisto sinovial. Nada. Não tinha um nó. Não tinha um nada. E aí você fala assim, mas então, se também não tem, a pessoa não vê nem o chip, o que é um chip invisível? Eu nunca pensei que fosse um chip. Eu tô contando isso porque eu nunca nem cogitei. Pra mim era um cisto. Mas você continuou sentindo dor depois de fazer exame? Sim, não, ficou comigo durante um tempo. Não, de repente isso aqui, sumiu. por exemplo, é um cisto sinovial que eu tenho, mas de esforço repetitivo de jogar basquete e de fazer cirurgia. Então, isso é um cisto sinovial, mas isso é físico. Some? O meu some, mas o meu é pequenininho, porque eu parei de fazer. Então o meu não era um chip, é o cisto. Então, isso aqui é um sinovial. Mas, Mônica, você me mostrou esse aqui, de fato. Sim. Esse não é cisto. Não, esse não é. Quando faz algum exame, você percebe um nódulo com um núcleo metálico. Mas e ninguém nunca abriu, então? Mas aí... eu não deixo, Pra que eu vou tirar? Deixa quieto. Não, mas nem pra ver? Não, na verdade, eu sei pra que ele serve, então... Pra cura? Pra ela, pro trabalho dela, né? Pro trabalho da Shell. Como é o trabalho, então? Ela faz... o ET não trata doença, ele trata campo energético. Ele nem quer saber o que você tem. Eles fazem aplicação de altas doses de energia, onde você tem campo de energia diminuída. Quase um reiki? A energia que eles usam não é o reiki, é uma energia de quinta essência, ela é muito rápida, eles vibram a mão da gente numa velocidade tão grande que às vezes você não vê a sua mão. E você tem que estar presencial para tratar sim, sempre? Sim. Mas a Shell começou sozinha, em 2004 ela começou sozinha. Hoje nós temos 8 ETs fazendo isso na Casa do Consolador. Como tem um monte de ET hoje trabalhando no mundo inteiro, entendeu? Eles perderam a vergonha. Na verdade, criaram coragem. Na verdade, sim, porque chegou a hora, né? Tem que, sabe, aquela coisa de, a gente não está preparado ainda. É disso que eu estava falando. Então, mas aonde que não tô preparado? Tem que criar o inconsciente coletivo. Claro. Quando a gente começou a falar de abdução, o Johnny Mack, que é um psiquiatra de Harvard, falecido já, ele começou a pegar casos de pessoas abduzidas que ele hipnotizava e ele publicou um trabalho, chamou aquilo de abdução. Caçaram o cara.
Entendeu? E ele foi atropelado em cima de uma rua na Inglaterra durante o dia. Tem isso também, né? Tem, né? Tem muito disso daí. Né? Então, existe... Queima de arquivo, né? Queima de arquivo, claro. A Gilda Moura, na minha opinião, é a maior referência da ufologia psíquica brasileira. Porque ela estava lá no início, nos grandes congressos de ufologia, quando a ufologia moderna começou. É uma senhora idosa, mas ela é genial. Ela fez um grande trabalho na ufologia psíquica com abduzidos, como fez o Chris Mullins, como faz o David Jacobs e como o Mário Rangel brasileiro. Agora, tem um monte de gente que diz que faz hipnose de abduzido, mas não sabe o que está fazendo e induz a pessoa a achar que foi abduzida. Então, o hipnólogo tem que ser, primeiro, conhecedor, segundo, ético, porque Claro. você não pode plantar uma memória. Claro. E eu vejo muitas pessoas que têm memórias implantadas, porque a gente saca, né? Você saca. A gente tem muita experiência, você sabe quando E aquilo o foi ego implantado. também da pessoa que está sendo hipnotizada, dependendo, Não, gosta de sentir que falar. Não, o que eu mais escuto é, eu vim de Sirius, né? Eu falo, cara, o que foi que você fez de bobagem pra vir parar aqui? Você tava lá, que veio fazer aqui? Porque as pessoas têm uma ilusão. Não importa de onde a gente veio, não importa o que a gente fez, importa o que a gente é hoje. Porque é hoje que você tem força pra alterar o rumo das coisas, Claro, entendeu? claro. É agora que você tem que fazer. Esquece o que você já foi. E quais seriam as coisas... É que é tão interessante isso, porque justamente o despertar, a evolução, a conscientização de que a espiritualidade, a evolução, né, o amar, justamente aquilo que você falou no começo, não é sou eu, não, isso é que vai fazer a gente evoluir. Como... Eu vejo que a gente está num caminho interessante. Estamos. De modo geral, eu vejo uma busca de mais e mais pessoas em conjunto acreditando, inclusive. Eu lembro, meu pai, por exemplo, achava que certas coisas esoterismos era... pendura uma borboleta de ponta cabeça aí, acho que vai dar certo. Do jeitão dele, entendeu? E hoje, assim como terapia, uma psicologia, dependendo, era essa coisa de frescura. Vai fazer terapia. Hoje é fundamental, né? Hoje é? Você enxerga que tem algum protocolo que a gente possa seguir, ou alguns, para que a gente consiga sentir essa evolução de uma maneira mais nítida? E eu explico para passar a palavra para você. Quando a gente se machuca e corta, a gente vê o corte, a gente passa um curativo e a gente vê vai casquinha, cicatriz, acabou. Isso incentiva a gente a acreditar que aquele remédio faz aquilo. Consequentemente, é palpável. Quando a gente fala desse despertar, da conscientização, da evolução, assim como o tratamento psicológico, muitas vezes fica para nós, mas eu não estou vendo curando. E eu largo no meio. Ou seja, é como se eu não estou vendo curando, eu paro de passar o remédio. Aquilo abre de novo. Então, abriu de novo, eu passo. Aqui você não sabe, eu parei, abriu de novo. Ou seja, existe alguma maneira que a gente consiga identificar que está sendo curado de fato, ou é só fé, crença e realmente confiança? Eu sou médica, a ciência para mim é extremamente importante, é óbvio, né? Para mim a gente tem que ter os pés na ciência. A cabeça pode estar onde você quiser, mas o pé tem que estar na ciência, porque a raiz é o que te dá a base. Em 2019, o doutor Espanhol, que é um dos meus mentores, falou para mim, encurte suas férias e faça uma colonoscopia. Quando ele falou isso, eu falei, danou, eu tô com câncer. Foi a primeira coisa que eu pensei. Voltei uma semana antes, fiz o exame e pau, tava lá o bendito. Eu peguei o exame, né? Marquei já o estadiamento para já levar tudo pronto, para encurtar o tempo, porque câncer é câncer e todo mundo sabe que vai morrer. Mas quando você pega o diagnóstico de câncer, você tem certeza que você vai morrer. Cara, é uma... A sensação deve ser... É horrível, porque você perde o direito de planejar. Sabe? Eu me senti assim, eu não tenho como planejar, porque eu não sei o que vai acontecer comigo. Então, eu fiz todos os exames, levei num colega de turma, que é um baita oncologista, ele viu tudo e falou, amor, você já é T4, que é a classificação, né? Já estou indo desta para uma pior. E ele falou, olha, você quer fazer químio ou você quer viajar com a sua mãe? Eu falei, como assim? Ele falou, ó teu pulmão, você tem de 6 meses a 1 ano de vida. Cara, aquilo foi uma bomba nuclear em cima de mim, né? E eu tinha trabalho da Sheliana na casa do Consolador naquela noite. Então, eu fui com uma amiga da casa, que me acompanhou na consulta, tudo, a Bruna Nogueira, nós fomos lá, fomos para casa, fizemos o trabalho, e a Sheliana falou, sexta-feira o Espanhol e eu vamos te operar. Falei, tá bom. E eu sou cética, eu sou muito cética, porque como tudo que eu dizia era mentira quando eu era criança,
Pra mim tem que provar. Se não provar, esquece, porque eu não acredito mais. Entendeu? Aquilo que eu pratico... Criou uma casca, né? Claro. E eu acho bom ser cética. Porque aí eu busco explicação, eu busco lógica, eu busco provas, né? Senão eu fico doida como a maioria das pessoas hoje tá. Sexta-feira eles foram me operar, né? Então, deita de lado, claro, você tem que fazer a posição, tal, sei lá. E eu senti a introdução de aparelhos, eu senti muita dor durante a cirurgia. Muita dor. E eles não estavam presentes perto de você? Não, foi uma operação claro. Eles estavam espiritualmente Claro, ali. espiritualmente. É claro que eu sentia e via, mas não tinha aparelho nenhum. E eu senti dor física. Aí tal, vamos começar a quimioterapia, a radioterapia, não sei o que lá. Aí, olha, assim... Falei, vocês estão achando que eu tenho... Olha bem pra mim, vocês acham que eu sou um T4? Não, mas sabe o que é? Você é uma pessoa que tem muita energia. Eu falei, vamos fazer biópsia. Só tem um no pulmão que aparece no PET scan, que está aparecendo como mais captante do contraste. Vamos biopsiar esse. Eu falei, vamos biopsiar. Biopsiou, não era câncer. Era uma malformação. Eu tinha nódulos congênitos, estavam quietos. Mas que absurdo, que diagnóstico foi aquele? Eu tinha o câncer, mas eu não tinha metástase no pulmão. Tá. Para dizer que eu ia morrer de 6 meses a 1 ano. Então, eu saí de T4 para um T2. Esse câncer é curável. Comecei a fazer radioquímio. Todo dia tinha radioquímio. Eu tomava quimioterapia oral, né? Porque foi a decisão deles. Eu fiz tudo direitinho. Com 4 meses e meio, meu câncer sumiu. Sumiu. A minha médica, a minha oncóloga, que é fantástica, uma pessoa maravilhosa, falou, não é possível, o exame está errado. Vamos fazer mais exame e tal. Eu não tinha, depois de 4 meses e meio, eu não tinha câncer. E aí eu tive uma reação à quimioterapia, fui parar na UTI, fiquei mal pra caramba com a quimioterapia. É agressivo demais. Putz, eu falei, não tomo mais, porque não é o câncer que vai me matar, é a químio. Parou, acabou. Rádio acabou? Acabou, não precisa mais de rádio? Beleza, acabou a químio também. Eu vou tomar homeopatia. Vou me tratar com energia. Ah, você é louca, blá, blá. Aquilo foi, né, um alarido. Eu estou há 6 anos curada. Eu estou curada há 6 anos. Que beleza. Entendeu? Agora, eu tenho fé? Eu tenho fé, mas eu senti o aparelho entrando. Eu senti que eles me operaram. Então, para mim, foi fácil acreditar, porque eu senti a dor. Eu sou cirurgiã, eu sei o que fazer. Eu senti a manipulação cirúrgica. Entendeu? Então, a fé é fundamental, mas tem que ser uma fé lúcida. Sim. Então, tem pessoas que têm uma fé enorme, elas transcendem enquanto estão recebendo o tratamento energético, seja do doutor espanhol, seja dos ETs. Aquilo já faz a ligadura e elas conseguem o que elas estão objetivando. Se vão manter ou não a cura, depende delas mudarem a causa interior que gerou aquilo. Agora, tem pessoas que estão ali porque querem se curar, mas querem a prova física. Demora mais, às vezes elas não vão ter essa prova física. E às vezes a prova física vem assim. Uma vez entrou um rapaz com uma paralisia facial importante, né, paralisia de Bell. Ele saiu da mesa de cirurgia do doutor espanhol com o rosto normal. Hoje esse cara tem um centro lá em Minas Gerais, trabalha, é um baita médium. Então, depende da fé, depende, mas a fé tem que ser lúcida, tem que ser raciocinada. É aquele negócio, pendurar uma borboleta de cabeça para baixo não vai fazer nada. Depende da intenção. Você entendeu? Depende da intenção. Então, eu tô tomando essa água, eu sei que ela é água. Mas se eu projetar o meu campo energético aqui, eu magnetizo a água. Que é o que eu tô fazendo porque eu tô cansada, né? Hoje faleceu um trabalhador antiquíssimo da Casa do Consolador. Quarta-feira, semana passada, morreu meu gatinho. Dia 1º de agosto morreu meu irmão. Então, tá volumoso. Então, eu estou fisicamente hoje cansado. Eu trabalhei o dia inteiro e tal. Eu magnetizei a água. Por isso que eu tô bebendo tanta água. Infelizmente, eu não sou uma boa. Mas hoje eu tô fazendo isso. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com você e daqui eu vou pro velório do meu amigo. E obrigado por estar aqui mesmo diante disso. Não, faz parte. Veja, o caminho dele se encerrou. O meu não. Eu tenho o meu trabalho. Agora ele não tá sendo velado. Eu vou sair daqui e vou pro velório dele quando eu souber onde vai ser. Porque tudo tem o seu tempo. É isso que eu tenho aprendido nesta vida. Tudo tem o seu tempo. Eu não preciso exagerar em nada. Eu tenho que cumprir o tempo. Se eu fizer isso, eu vou fazer tudo. Quando nosso corpo falece, o que acontece conosco? O espírito não é o corpo, né? Isso aqui é uma roupa. Ele fica, você sai e você vai para onde o teu mérito te levar. Quer dizer, você plantou limão, você vai tomar limonada. Você plantou abóbora, você vai comer sopa de abóbora.
Depende apenas exclusivamente do que você plantou para você e do que você acredita. Porque tem pessoas que têm tanta culpa, têm tanto remorso, que elas se tornam reféns delas mesmas. Então, poderiam estar numa situação melhor, do outro lado, e ficam presas num local onde não é tão bom por causa da culpa, do remorso que sentem. Por que foi feito ou deixado de fazer aqui. Mas então, veja, nós estamos longe da perfeição. O único cara perfeito que teve aqui parou na cruz. Esse perfeito na Terra é perigoso. Nós somos alunos, nós somos muito jovens ainda. Eles dizem que a gente precisa, em média, de 300 encarnações para sair da roda de Sansara, né? Cara, a gente deve estar com 40, 50, entendeu? Quando muito, por causa dos erros repetidos que a gente comete, de permitir que o inconsciente comande tanto a gente em reflexos condicionados. Então, a gente é muito jovem. Se a gente viveu 50 encarnações, tem pelo menos 250. Errar é uma forma de aprender. Você não precisa ficar desesperado porque você errou, mas você precisa parar de ser seu cúmplice. Mas a culpa é... Procura acertar mais do que erra. Então, assim, eu tenho reflexos condicionados, né? Então, assim, quando eu percebo que aquela situação está me levando para uma resposta chola, automaticamente eu já começo a falar não, 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 não. E muitas vezes eu estou conseguindo bloquear a minha boca. Porque eu sou muito impulsiva, né? Então, muitas vezes eu estou conseguindo já bloquear o que sai de mim, porque eu tenho consciência de que eu não preciso mais agir por reflexo condicionado. A roda de Sansara que você citou, isso é um tema interessante também, né? Muito. Como é que funciona? De onde surgiu esse termo e por quê? Bom, isso é das civilizações antigas da Terra, né? A gente deve muito ao conhecimento das civilizações antigas, como os fenícios, os egípcios, os hindus, os próprios povos orientais. Eles trouxeram muito conhecimento que devem ter absorvido de outros mais lúcidos do que eles. Então, trazem um bojo de conhecimento que a civilização ocidental se blindou muito. A nossa civilização é muito materialista, né? Ela foi colonizada, né? Pois é. Então, tudo que veio pra cá veio com muita história, mas... mas de uma forma invertida, torpe, né? E essa forma de eu tenho que sobreviver, não importa o preço, é que tornou a gente tão refém da idiotia que nos governa. Você veja, o Luís XV e o Luís XVI, eles vinham com ideais de igualdade. Mas eles não prosperaram, porque os nobres também... Loucura, né? O cara pegava o dinheiro dele e metia na Revolução Americana. Então, ele desgostou os nobres e os burgueses, claro, foi guilhotinado. Mas já havia ali o ideal. Então, quando a Revolução Francesa tinha o ideal de liberdade, fraternidade, igualdade, né? Como é que você vai ser livre se você não for fraterno? E como é que você vai ser fraterno se nós formos desiguais? Então, primeiro nós temos que ser iguais. Justiça social, direitos iguais, falta de preconceitos. Todos têm a mesma oportunidade evolutiva. Para aí se estabelecer a lei da fraternidade. Aí nós seremos livres. Porque aí você não vai ter medo de um bandido te assaltar, você não vai ter medo de alguém te atropelar e fugir porque está drogado. Sim. Entendeu? Então, primeiro nós precisamos ser iguais. Então, veja como a nossa civilização precisa evoluir nesse parâmetro. Tem que sair desse negócio de preconceito, de eu sou melhor, se é pior. Se usa uma roupa bonita, então ok. Sabe, o Photoshop das redes sociais. Tem que desaparecer, você tem que ser você quem você é, ponto. Sim. Porque aí você está melhor. Quando você consegue aceitar você mesmo, você consegue viver melhor, tem menos pressão. Comparação e confiança, isso aí. Mas sobre a roda de Sansara, então... Então, o que acontece? Como você tem limitadas, entre aspas, oportunidades para aprender. É que nem escola, você está no primeiro ano, aí se você tem notas boas, você vai para o segundo, aí você vai para o terceiro, até você se graduar na faculdade, fazer Mas são mestrado, 300? doutorado. 300 encarnações em média. Em média. Claro que deve ter espíritos mais espertos que vão mais rápido. Isso que eu ia falar, não é que tem que atingir 300. Não, depende Existem 300, ou seja, bateu 300 e acabou. É livre-arbítrio, você escolhe a tua velocidade de aprendizado. Tem gente que vai e faz pós-doutorado, tem gente que foi feliz com a graduação, tem gente que nem tem. Depende da tua fome de ficar livre. Eu quero me livrar do meu medo, eu quero me livrar das minhas limitações. Então, eu vou fazer tudo o que eu puder conscientemente para melhorar nessa encarnação. Claro. Entendeu? Mas eu me reconheço um ser inferior porque eu estou no meio de uma civilização que é muito maluquinha, né? Quando você cita sobre
a quantidade de coisas importantes que, né, o Oriente nos trouxe, a África, enfim. Você diria que, porque temos os grandes templos, temos o que chamamos das maravilhas do mundo ancestrais, as maravilhas do mundo moderno, que aí já entram também em outra categoria, já mais recentes. Uhum. Inclusive, uma das ancestrais, a única que existe ainda, das 7, são as pirâmides do Egito. Sim. Né? Essas maravilhas que nós elencamos como maravilhas, eram portais? Tem os grandes templos ou não? Eram simplesmente símbolos e... Não, para mim eram realmente, vamos dizer assim, assinatura, o carimbo de civilizações superiores. Eu estive em Stonehenge. Stonehenge. Né? Nossa, aquilo... Que não é uma das maravilhas. Não, pois é. Mas aqui, cara, meu cabelo ficou em pé aqui na nuca. Né? É absurdo o que tem de energia lá. E tinha um monte de turista lá. Então você já não consegue fazer uma leitura e tal, por causa que é um burburinho. Mas aquilo tem um campo energético extraordinário. Né? Você vai em 7 cidades aqui no Piauí, e se você andar ali, nossa senhora. Você falou de Stonehenge, você assistiu a série Outlander? Não, todo mundo fala dessa série. Eu assisti um filme, achei muito violento, parei. Eu faço a voz do protagonista. E essa coisa da passagem de tempo pela pedra, né? E eles vão em lugares ali que realmente você mexe muito com o tempo, a série, né? Sim. E é interessante justamente essa questão de conexões. Lá na Escócia, a gente teve no CAR, exatamente. onde a moça passa, a enfermeira passa lá. Isso. Mas o campo energético desses carnes, e é interessante porque eles têm a Europa inteira, né? Uhum. A gente foi na Escócia, mas tinha um similar na Espanha, alinhados, exatamente. E tem um alinhamento estelar, então tem uma determinada janela, um alinhamento que tudo se alinha. Então são portais. Então, e em países diferentes, isso que é muito louco. Não é que um arquiteto olhou para as estrelas e falou assim, alguém, você aí na Espanha faz também, Portugal que está do lado faz também, e assim por diante. Quando você vai do Grand Canyon, tem lá o Tesouro de Montezuma, né? Os povos viviam dentro de cavernas, né? As montanhas, você olha, tudo tem o perfil indígena olhando para cima. Incrível. As linhas de Nazca. A gente fala dos agroglifos, né? Agroglifos. Então, e linha de Nazca é o quê? Você só consegue ver lá de cima. Bom, a Ilha de Páscoa, na verdade, são esculturas, são coisas colocadas por nós. Mas que nem os olmecas, os maias. Mas isso, por que os maias enfaixavam a cabeça das crianças nobres para elas terem o cérebro da cabeça dos deuses, que era alongada? Era uma civilização externa. Os deuses deles eram civilizações de outros mundos. O próprio Voltan Pacál, se você pegar a lápide dele, né, você vê um cara segurando um manjo e saindo fogo do foguete. É sensacional isso. O que os arqueólogos falam? É uma mulher dando a luz. Para trás, o cara tá segurando um manjo, cara. É sensacional essa imagem do templo, da pedra, da lápide do túmulo do Voltan Pacál. Viu um filme pra Não, cara, pelo amor de Deus, entendeu? O cara tá manejando. Aí os maias sumiram. Pra onde eles foram? É que nem os Hopi e os Rohirrim dos Estados Unidos. Pra onde foram? Era um monte de gente. Evaporaram. Então. Não, eles eram uma passagem dimensional. Na minha opinião, houve uma passagem dimensional. Então tem muita coisa que a gente... Sabe aquela coisa? Existe... Aquilo era um conhecimento escondido. Hoje você já tem um monte de gente falando a respeito, entendeu? Sim, e o que era tabu falar, a gente pode falar hoje em dia, debater sobre, porque vale a reflexão. Platão, Edgar Cayce, que depois do Chico Xavier é um referencial mediúnico, né, americano, os dois escrevem a mesma Atlântida. Aí você pega brasileiros aqui, o Roger Bottino, por exemplo, que ele tem livros contando a história de Atlântida. O Edgar Armond tem livros contando... É muita similaridade, fala-se sobre a mesma coisa. Platão, o cara lá, o Edgar Cayce lá. Depois, médiuns brasileiros, que em termos de mediunidade, o Brasil está anos-luz à frente de outros países. Realmente aqui é uma real. Concentração muito forte. Muito forte, muito forte. Mas é a herança atlântica. O Jardim Suspenso da Babilônia, o que você me disse? Pois é, então até hoje eu quero saber por que os Estados Unidos destruiu a biblioteca do Iraque. Porque lá não estava. Tinha nada. Lá deveria ter muita chave. Muita chave. Porque você faz um ataque cirúrgico dizendo que tinha armas de destruição em massa para destruir a biblioteca mais antiga
Não tem sentido. Não, isso aí isso é um crime. Não, isso aí que eles fizeram é um crime. O que americanos não sabia que tinham feito isso. Foi, um dos primeiros grandes ataques foi destruir a biblioteca. O Bush lá atrás, na época da Guerra do Kuwait? O Bush lá atrás. É mesmo? Devem ter pego. Não devem ter destruído. Conhecendo aí a história, não destruíram. Né? Então, mas fecha o portal para não ter risco dos caras abrirem. Está conosco. Exato. Eu acho que fecha o portal para não ter perigo. Igual o Vaticano. Entendeu? O que tem no Vaticano de conhecimento... O padre lá, que era o reitor da biblioteca, começou a falar de ET. É claro que deve ter vídeo dos planetas. Foi de graça. É de graça o Pentágono agora está liberando imagens de filmagens e fotos de pilotos militares de naves? Não, não é. E também não é de graça os americanos de outros países construírem naves para os tontinhos achar que estão fazendo avistamento de ET, quando não é. E vamos combinar. Não é por acaso que existe tanto filme hollywoodiano sobre isso. Imagina. Porque, por exemplo, eu não vejo o Brasil uma produção... Deveria, né? Mas você não vê mega produções de outros países sobre isso. São sempre americanas. Olha, na minha opinião, o caso de Varginha é muito mais profundo do que a Área 51. Ali seria uma grande área. Nossa, a Operação Prato, o que tem de milhares de horas de filmagem até dos extraterrestres dentro da nave, operação comandada pelo Irangê, né? O que nós temos de material, a Operação Prato não acabou. Ela continua, só que ela não é mais brasileira. Por que a Amazônia é sagrada? Ela é sagrada por uma série de coisas. Mas também porque existem bases ali. Ali, com certeza. Com certeza absoluta. O Marco Petit me deu um livro muito legal sobre o ET de Varginha, os segredos. O Petit, para mim, é o maior ufólogo brasileiro da atualidade. Foi muito legal o papo com ele, vi no programa. Foi ele é sensacional. Muito bom. E ele falando exatamente. E vou te falar, acho que a capa foi, né, do episódio que íamos falar do ET de Varginha, né? O segredo sobre... E a gente falou tanta coisa que a gente chegou no final e a gente tinha que encerrar e a gente tinha começado, então a gente marcou, vamos voltar no programa para fazer um episódio sobre o livro. Olha, o Petit, as pesquisas dele, das edificações na Lua, das edificações em Marte, são fantásticas. Eu admiro muito o Petit. E é embasado, né? Ele é estudioso, né? E não é de agora, ele não é chutão, é de muito tempo. Novinho, né? Ele começou moleque, lá com a dona Irene Grange, o primeiro grande nome da ufologia brasileira, né? Que colocou ele, né? E o parceiro dele. Jevaer. Voltando só mais uma que eu tenho um específico sobre a Grande Muralha da China. É a única construção do planeta Terra que é possível ver do espaço. O que tem ali? Ali é simplesmente algo de guerra ou tem algo a mais? Eu fiz muita pesquisa por causa dos agroglifos, né? Eu achei um papiro chinês onde você tinha um humano na posição do homem, do homem circunvoando lá do Leonardo da Vinci, rodeado de crop circles. Tá? Mas existem... Eu tenho um amigo que é um monge, né, tibetano, que ele diz que a muralha da China foi construída para bloquear a invasão dos draconianos, que é uma raça de ETs bélica ao extremo, que pousou inicialmente na África e que tentou expansão para a Europa, não conseguiu, e para a Ásia, e ali a muralha da China foi feita para bloquear esses draconianos. Ou seja, igual o filme. Que filme? A Grande Muralha da China, o filme recente do Matt Damon. Nossa, eu não mostra assisti. exatamente. Como é que chama? A Grande Muralha da China? A Grande Muralha da China. Já viu esse filme, Igor? É um filme muito legal, que, resumidamente, é interessante. Porque quando eu assistindo, falar que baboseira. Mas agora eles que você falam sobre isso? É tudo sobre isso. Só que agora que você me falou, eu falei, nossa, então não é baboseira. Tem muita coisa que não é baboseira. Não, mas é que assim, você pensa. Sim. Não, é que você vai assistir. Pensa comigo. Eu leigo, vou assistir um filme sobre que eu sempre me fui encantado com as maravilhas do mundo. Então, a Grande Muralha, legal, vai ser sobre guerra, alguma invasão, de impedir soldados para proteção. Tá? Não, de repente são esses draconianos. Draconianos. Draconianos, uns bichos que tem a fêmea, que ela
multiplica, então teria que matar ela. Aí é bobagem. Agora, que os draconianos tentaram invadir e a Grande Muralha, porque, pelo que os tibetanos dizem, foi para isso. Que era para chegar na capital e invadir. Justamente isso. Tomar a Ásia. Eles tentaram tomar a Europa e tentaram tomar a Ásia. Pô, e o filme é muito legal, porque é bem feitinho mesmo. E são os caras não heróis, ficam atrás de pólvora, a Grande Muralha? Eu vou procurar pra Verifica se é isso mesmo, por favor, Igor. Mas é isso, acho que com o Matt Damon. E, inclusive com esse ator que tá fazendo baita sucesso agora, Pascal, né? Pedro Pascal. É bem legal o filme. Mas então por isso a Grande Muralha. Quero ver o filme de novo agora com essa... Se você pegar os livros sagrados indianos, do hinduísmo, você vai ver naves, vai ver humanoides gigantescos perto dos humanos baixinhos. Que esses humanos gigantescos descem das naves. O Egito, por exemplo, tudo que vem ali do Egito, nitidamente... Os sumérios. Você vai no templo no templo do Egito, é a Bíblia. Eu tenho dislexia, então eu sou péssima para nomes, tá? Que você tem submarino, helicóptero, 3.500 anos antes de Cristo. O Júlio Verne estava encanado naquela época, então já começou ali, né? Antes não tinha escrevido, ele já desenhava, né? Então você vê, o conhecimento, ele é passado. Claro. É dado, olha, presta atenção, isso vai acontecer, né? Você vê Star Trek, né? A Jornada nas Estrelas. O Gene Roddenberry, Flip. O celular Flip, né? A federação, que existe a federação, é uma organização galáctica, a federação, os Greys, os reptilianos. Anos 70, né? Anos 60. Star Trek. Não, 60. 60. Eu era pequenininha. E pra mim, quando começou a passar na televisão, foi alegria, porque, meus ETs existem. Entendeu? De algum lugar. É aquela velha história, né? Você não... não lembro quem foi que falou sobre... Foi o Marco Petit, não. Foi o... Esqueci agora quem... Mas que fez muito sentido. Esse microfone, por exemplo, ele tá aqui porque alguém pensou e materializou. Então, esse tipo de coisa, essas criações, alguém pensou. Mas esse pensar do nada tem algum tipo de... Né? Não, na verdade, uma das dimensões que cerca a Terra, a quinta dimensão, é definida como arte, cultura e ciência pelos espíritas, e chama de plano de progresso. É onde o progresso planetário em todas as áreas é desenhado. Então, são espíritos de várias regiões cósmicas que estão ali trabalhando para trazer o progresso para a humanidade. Porque não interessa para o universo um planeta com a psicosfera ruim que a gente tem. Os caras que foram trazidos para cá foram trazidos para evoluir, não para serem castigados. Agora, o progresso tem que vir. E é indiscutível. O progresso tecnológico que a gente teve nos últimos anos é estelar. E Tesla nessa história? Cara, genial, hein? Se a gente tivesse entendido o Tesla e não o Newton, nós tínhamos hoje energia sustentável, né? Desde o início. Agora, para fazer uma mudança... Agora, o Newton era do governo oculto, desse povo ruim, né? E o Tesla criava e tudo bem. Marconi, você quer levar meu rádio? Pode levar, pode dizer que é seu. O Tesla não estava nem aí. Por isso que morreu na miséria, porque ele não estava nem aí. O importante para ele era criar, trazer, né? O Elon Musk nessa história, o que você tem a dizer? Ele seria do mal, resgatando usando... que o Elon Musk tem plena consciência que veio de Marte para cá e ele quer voltar para casa. Eu ia te falar isso agora. Ele não é daqui, né? Não, não é. Você gosta dele? Não. Por quê? Porque ele poderia fazer uma grande revolução ética. E ele optou pelo fazer a revolução técnica apenas. Ele não ajuda? Não ajuda. Eticamente, não. Eticamente, não. A gente precisa ter evolução ética, não basta ter evolução técnica. Se você não tiver evolução moral, nós não vamos andar. A gente precisa andar. Esse cara é um gênio. Nossa, o dia que eu vi o foguete estacionando de ré, eu chorei. Eu chorei. Absurdo. Então, esse gênio não pode ser tão tridimensionalizado. Ele tem que pensar além da terceira dimensão. Ele tem que pensar no self, ele tem que pensar no que nós podemos crescer. De reduzir o sofrimento, não apenas em ganhar dinheiro. O cara é um gênio, indiscutível a genialidade dele. Agora, ele é um gênio ou ele é um bom líder cercado de gênios? Ele é um gênio que se cerca de gênios melhores do que ele, na minha opinião. Ele seria um gênio por conta de ser visionário e levar adiante o que ele realmente acredita. Ele tem uma força, ele tem uma capacidade de realização extrema. É um grande líder nesse sentido. Mas eu acho que com o que ele poderia fazer mais. Porque ele não tem dúvida que ele não é daqui. E ele, Trump,
Se dão muito bem. Será que ainda se dão? Acho que não, né? Eles vão e voltam. Parece namorado. Pois é. É o que eu ia falar. E o Trump, pelo que você comentou comigo, me conta um pouquinho mais. Ele tem uma... Mas peraí, você estava em 2030. Agenda 2030. Agenda 2030 que está sendo antecipada. Qual seria a Agenda 2030? Controle da humanidade. Assim, acabar com essa bobagem de nova terra. Né? Porque você tem 2 grupos que se degladiam pelo poder do mundo. Os 2 são trevosos, nenhum dos 2 é luz. Você tem um grupo que assumiu na Revolução Francesa e que mantém até hoje o poder, mas eles não são tão duros na mão, porque a gente fez um monte de coisa. A gente falou em expansão de consciência, a gente está fora da caixa, a gente já sabe que as religiões são boas, mas você não precisa de religião para se conectar com a fonte criadora, você não precisa se agachar para ninguém, você pode andar, que eu acho isso fundamental. Então, esse grupo que está comandando é ruim, mas está bom. Certo. O grupo que quer tirar o comando é por causa do risco do planeta se tornar a regeneração. Porque aí eles serão os exilados. E eles não querem perder o planeta. Então, esses são piores. Eles querem o controle. Tanto é que eles já querem chipar todo mundo, identidade, cartão de crédito, vai desaparecer tudo. Chip e pronto, acabou. É o que eles querem. Eles vão conseguir, vai depender da vontade do cidadão comum, você, eu, ele. A permissividade, como é que chama? De você permitir ou não, né? Exato, quer dizer, o que a Shell diz, né? A civilização dela, tecnologicamente falando, estava melhor do que a nossa, porque já fazia viagem espacial. Mas, moralmente, era pior do que a nossa. Então, evolução tecnológica não é diretamente proporcional à evolução moral. Ponto. Eles destruíram o próprio planeta. Eles destruíram o planeta. Não existe mais o planeta deles. E eles conseguiram, algumas naves fugiram com pessoas dentro e que vieram achar um planeta ali orbitando nas Pleiades, que eles deram o nome de Pária, onde eles vivem hoje. Tá? Mas, você vê, eles destruíram o planeta deles porque eles optaram pelo mal, optaram pela ganância, optaram pela terceira dimensão e não pelo resto. Então, é evolução. Marte fez a mesma coisa. Então, nós temos exemplos. Então, nós até agora não destruímos o planeta. Ele está num ponto quase sem retorno, mas ainda não destruímos. Ainda existe chance. E essas organizações cósmicas, né, que nem a Federação Galáctica, a Confederação Galáctica, o Comando Ashtar, a função deles é impedir que estes grupos destruam a Terra. Só que eles não podem interferir. Por quê? Porque o destino da Terra é do humano da Terra. Nós é que temos que fazer a escolha. Essa é a nossa última oportunidade. Ou vai ou racha. Espiritualmente falando, como você disse, né, um grande foi Jesus. Sim. Você enxerga a possibilidade de mais alguma vinda tão marcante como tal? Puxa, nós tivemos Zoroastro, Confúcio, Buda, Rama, né, Jesus, são caras que saíram da curva. Exato. Saíram da curva. Acho que cada um deles trouxe um conhecimento, né? O Buda trouxe o caminho do autoconhecimento, da iluminação. E sem autoconhecimento você não progride, porque se você não souber onde está errado, você não consegue. Mas num lugar que não somos luz, como você disse. Não. Mas eu já vou te falar de autoconhecimento. Jesus trouxe a outra perna da coisa, né? O amor, a fraternidade, a prática do bem. São coisas que se complementam. Certo. Claro, eu tenho em Jesus o meu mestre, mas eu não diminuo o que o Buda trouxe por causa disso. Eu, quando era criança, lia Confúcio, eu amava ler o Confúcio. Aquilo me trazia uma paz interior muito grande. Fazia sentido, né? Total. Então, você tem que pegar esses grandes caras e falar, meu Deus, qual é a deles? Né? Não foi só abnegação, não foi só altruísmo. Eles trouxeram um ensinamento. Então, a gente fala assim, Moisés recebeu a lei divina. Jesus viveu a lei, para provar que dá. E através de Kardec explicou-se a lei. Interessante. Então, um trouxe, um viveu, o outro explicou. Interessante isso. Não estou colocando eles no mesmo nível, pelo amor de Deus, mas não, mas é tão lógico isso para mim. Você pensa, não matarás. É claro, eu não posso matar. Mas a formiga também é meu próximo. Aí é difícil comparar, hein? É difícil. Né? Eu falando para você, eu gosto de carne, eu não como por amor, eu não como por respeito. Eu não posso ter meu cachorrinho, meu gatinho, que eu amo e farei qualquer coisa por eles, e depois ir lá e comer um frango. A galinha é super inteligente, é super amorosa. Mas uma barata tá vindo em cima de você, Cara, não mata? Então,
Ela não vem pra cima de mim porque eu corro mais rápido do que ela. Mas eu não consigo matar mais. Eu não consigo, não tá em mim. Não tô dizendo que comer carne a pessoa é menos evoluída. Eu não tô dizendo isso de jeito nenhum. Sim, isso é você É uma opção de vida. Claro. Entendeu? E depois que eu conheci o Marcos e a Silvia do Rancho dos Gnomos, que é um santuário de animais de grande sofrimento em zoológicos e em zoos, piorou ainda mais, porque os caras são tão éticos, eles são tão aderidos ao direito do animal de existir e de ser respeitado como vida. É sagrado, né? É sagrado. Então agora piorou ainda mais, porque se antes eu já tinha uma posição, agora eu não consigo voltar para trás, entendeu? E é muito... Parar pra pensar sobre essa questão... Eu gosto de carne, não sou vegetariano, inclusive tenho tentado entender algumas questões sobre quais dietas são de fato a melhor, mas é muito louco se a gente parar pra pensar, por que tem certos bichos que a gente não come, né? Quem elencou que são esses? Quem definiu, né? Porque você vai pra Austrália, tem carne de canguru lá, pra você comer no restaurante. Sim. Tem de um cavalo, monte. tem um monte. Então, diferentes culturas, diferentes animais, ok. Porque o lugar ali traz isso. Agora é por sabor, que a gente não come. Eu acho que foi por contingência. Era mais fácil comer gato e cachorro do que você matar urso para comer. E na Idade Média, você sabe que se comia o que pusesse a mão. E gato e cachorro, na verdade, é domesticado isso agora, né? Agora, porque era selvagem. É. Agora, para nós, né, gato e cachorro, você come, né? Na Coreia, por exemplo. Coreia, Angola. Mas a fome que eles viveram os levou a comer. Só que hoje você tem opção, é isso que eu digo. Você não pode julgar quem não tinha opção, quem não tem opção. Uhum. Mas quando você tem opção, você tem escolha. Uhum. E, de novo, não é uma questão de ser mais evoluído ou não. Chico Xavier precisa de 10 mil Mônicas para dar um dedo de Chico Xavier em termos de evolução moral. O cara comia carne. Por quê? Porque a saúde dele, daquele corpo frágil, demandava tal. Sim, demandava, mas não demandava, porque se a gente não precisa... Então, você não precisa quando você começa a dominar toda a sua estrutura física. O Chico tinha uma estrutura física muito frágil pela criação que ele teve para fazer o trabalho longevo que ele fez. Mas não teria outros recursos de proteína? Ou seja, ele não entendia que isso era... Não, ele não entendia. Necessário. Porque você vai procurar lá qualquer livro espírita, eles falam assim, no dia do trabalho espiritual não coma carne. É verdade. Então, mas se eu não posso comer quando eu vou ter que entrar em contato com espíritos mais evoluídos, por que eu posso comer quando eu não entro em contato com eles? Qual é a lógica? Explica para mim. Lógica? Então, assim, de fato, você não precisa da carne. Não precisa. Você tem recursos e hoje, por causa dos alimentos criados, você precisa menos ainda. Você veja, a carne vermelha é cancerígena, isso está provado. Existem trabalhos científicos que provam a correlação entre a carne vermelha e o câncer. Só que você não come digestivo. Por conta do animal. Você não quer, não é isso? Exato, mas se eu não quero ter câncer, eu paro de comer carne vermelha. Sim, mas não é. Mas essa questão da carne vermelha não é automático que você vai ter câncer se comer. Não, como não é automático que você vai ter câncer se você fumar. Mas há um nexo causal mas você entre me pegou, si. touché. Pois é, touché. Aliás, o seu do pulmão foi por quê? Era uma lesão congênita. Não fumava? Nunca fumei. Tá vendo? Nunca fui atleta, porque eu queria ser amiga do papai, né? Então, aliás, falamos disso também. Palmeirense, você? Palmeirense. Sangue verde, né? Já nasci filho do canhotinho, não tinha opção. Ai, meu Deus. E enquanto a gente entende essa evolução, a gente fala de transição planetária, a gente também fala-se sobre 2025 foi um ano tal, 2026 vai ser tal, 2027. Como vai ser, não é projeção, mas como você entende que 2026, aliás, muito bonito sua estrela, obrigado. Bem legal. Como vai ser 2026? Em que a gente pode esperar? Então, dizem que 2026 vai ser mais ameno do que 25. Uhum. Mas dizem também que de 27 a 30 vai ser uma doideira. Eu acho data muito complicado. Você veja, atribuem a Emmanuel, não é? Que ele disse que a partir de 2057 a Terra seria um planeta de regeneração. Emmanuel, tá? Mas aí atribuem a Chico ele ter dito que se nós entrarmos numa guerra fratricida, teremos nós 900 anos de expiação e provas. Sim, você comentou. Eu detesto data, cara, porque data muda. Data muda, entendeu?
A astrologia para você faz sentido? Faz sentido. Eu conheço muito pouco de astrologia, mas algumas coisas fazem muito sentido. Existe uma conexão dessa questão dos extraterrestres com a astrologia ou nada? Com os extraterrestres que eu conheço, não. Aqueles que conversam comigo, não. Porque talvez até porque eu conheço muito pouco do tema, né? Eu digo porque fala-se muito do posicionamento Sim, das estrelas. Sim. Então, o quanto isso impacta a Lua, o quanto isso impacta o Sol, o quanto os astros, afinal de contas. Eu não tenho as dúvida estrelas. nenhuma que o campo energético impacta. E estamos falando de seres de outros planetas que estão por lá. Como eles veem a astrologia? Mas então, a astrologia, eles vêm pelo ângulo do planeta deles, né? Sim, Então são diferentes, as constelações, é são tudo outras, mas eles têm diferente. estrelas também. Tem, mas então, o tema astrologia já foi tema de conversa com um ET chamado Virilon. E ele disse que assim, vocês são rudimentares, mas precisam estudar mais o assunto. Vocês são rudimentares, isso ele disse nos anos 70, são rudimentares, mas você precisa estudar mais o assunto, né? E aí, o Virilon faz parte do Comando Ashtar, de onde o Sherran também faz parte. Ou seja, vocês acham que entendem sobre isso? É, então, calma um pouquinho que Calma vocês têm que entender melhor. mais ou menos né? isso. Estudem E mais. eu aqui já estudo isso há tempo. A parte de crença, você já experimentou outras religiões? Eu nasci numa família multi. Eu tinha uma pastora evangélica, Uhum. tinha espíritas kardecistas, tinha umbandistas. Umbandista? E eu estudei num colégio católico. Eu adorava no intervalo ir pra capela, porque eu ficava batendo papo com Santo Agostinho. Que legal. Ele era legal, ele vinha, sentava do meu lado e a gente conversava. Então, eu tive a oportunidade de conviver com todas as religiões. Então, dogma, para mim, quando ele é restritivo e que diz que só ele está certo, não serve, porque Perfeito. eu percebo a fonte criadora tão intensa, né? Ela está em cada átomo nosso. Não separa as pessoas, liga. Agora, a religião é para religar Religar. mesmo. Então, eu acho que cada uma delas tem uma função social muito importante. Claro. E você vai para onde a tua afinidade te leva. E diante de tantas experiências que você teve, até que quase que simultâneas, você teve algo que você olhou em alguma e disse assim, agora essa daqui não me encanta mais? Então, eu entendo que os evangélicos são disciplinadores. O trabalho social que eles fazem, não tem outra que faça igual, tá? Mas é aquela coisa do eleito, escolhido, né? Ninguém é eleito, ninguém é escolhido. A gente se faz por merecer escolha. Uhum. O catolicismo troca muito, né? As promessas. Então, essa coisa vem lá da Idade Média, quando você matava um monte de gente, aí chegava lá, dava o dinheiro para a igreja, a catedral te enterrava lá e tal. Então, o espiritismo, o kardecismo, para mim, responde muitas das minhas questões. É muito, muito adequado, muito justo. Eu gosto muito da doutrina dos espíritas. Faz sentido para você? Faz sentido para mim, mas quando você diz eu sou a sétima revelação e a Umbanda é uma porcaria, tá? Eu tô negando o que eu vejo os mentores da Umbanda fazer. Então precisa, sabe aquela coisa, tudo é bom. Claro. Eu tinha uma tia que é falecida, que era uma pastora evangélica. Quando eu era pequena, esse negócio dos ETs, né? Me levaram para a Federação Espírita, levaram para... Olha o que eu tomei de água benta na cabeça, eu tenho agora. No Brasil para Cristo, eu tomava biblada na cabeça para Satanás sair de mim. Eu era uma criança de 6 anos. Né? Mas eu amava ir para o culto, porque você sente a força da vibração daquelas pessoas quando elas estão orando. Você sente aquela energia. Eu adorava ir. Aí a tia Marina, né? Eu abri a casa do Consolador, ela ficou 3 anos sem conversar comigo, porque eu tinha parte com o diabo. Né? Aí o meu tio sofreu um derrame, marido dela, eu estava de plantão. Ela falou, Marina, pelo amor de Deus. Eu falei, tio, eu vou demorar para chegar aí, porque eu não posso abandonar meu plantão. Eu vou pedir pro doutor espanhol e ajudar. Não, é Satanás. Eu falei, então, Satanás vai curar o tio Dilon. Pelo menos vai ajudar a senhora nisso. A senhora, por favor, ore, porque fé a senhora tem. Eu pedi um colega para me substituir no último quarto, nas últimas 2 horas, peguei o carro e fui para lá. Cheguei lá, o tio Dilon estava com um leve desvio de rima facial, mas estava bem, estava tranquilo. Esse é o caso da paralisia. Não, esse é outro caso. Tá, esse é meu tio. Aí ela olhou para mim e falou, eu vi o doutor espanhol, eu vi todos eles aqui. Eu estava errada, pastora evangélica. Aí o meu primo precisou de ajuda, né? E a gente pegou ajuda pro Exu Veludo, porque era o que ia resolver, tinham feito um trabalho de magia escura pro meu primo e tal. Conclusão, Veludo passou a ser o melhor amigo da tia Marina. Olha só. Ela falava no púlpito, irmãos,
porque os caboclos, os pretos velhos, os boiadeiros são os anjos do Senhor que acampam ao teu redor. Amém, irmãos? Ó. Amém. E eu afundando na cadeira, falava, não, agora vem pedrada, né? Mas entende, quando vocês... Que legal como isso. Einstein falava, uma vez que uma mente ganha um conhecimento, ela não volta para trás. Sim. Então, ela era fiel àquilo que ela acreditava. Aham. Ela tinha dom de cura, o Espírito Santo que falava através dele em língua estranha. Realmente, eu vi coisas maravilhosas que aquela entidade fez. Agora, eu respeito isso. Por quê? Porque eu senti em mim a campo energético. Aham. Né? Eu adoro, de vez em quando eu vou para missa. Por quê? Porque eu gosto de missa. Olha, você te faz Acho bem, por que bonito. não? Por que não? E eu sou espírita de raiz, mas hoje eu já sou mais espiritualista, porque eu falo Sim. de ET, eu falo de Umbanda, eu acredito, eu tenho mentores de Umbanda. Sabe Você incorpora? assim? Incorporo. Alguma entidade? Nossa, um monte. De Umbanda? Nossa, o Caboclo Tupã, Que legal. o Cobra Coral, o Veludo, que é o Ó, Exu. que ela. Eu tô vendo, eu já vi o Cobra Coral aí. Então, assim, eu incorporo, eu tenho meus mentores de Umbanda. A Casa do Consolador, quando começou, e foi muito criticada, foi Aham. porque eu juntei o kardecismo e a Umbanda. Perfeito. Eu não tenho Por que não? rituais de Umbanda, porque eu Como entendo giras, que, né? que o Zélio de Moraes fazia, tá certo, foi ele que recebeu a Umbanda dos 7 encruzilhados, então a Umbanda do Consolador é assim, Tá. como o Zélio de Moraes preconizou. Mas eu tenho cirurgia espiritual, eu tenho reiki, eu tenho ET, tem xamanismo, tem desobsessão, Perfeito. porque eu acho que tudo isso lá é um pronto-socorro. Claro. Você entendeu? Claro. Eu vou na linha que eu sinto para ser Perfeito, ajudado, ponto. Perfeito. Isso é o certo. Eu acho que sim. Porque eu concordo plenamente. Porque a primeira pergunta, qual é o intuito? É te fazer bem? É ajudar. É te ajudar. É. Você vem com problema? Então vamos ver com quem que a gente vai te ajudar aqui hoje? É com o Papa? Ou é com o Evangelho, um pastor? Ou é com o Pai de Santo? Ou é com o espírita? Sei lá, não importa, só Não ajuda, importa, porra. o amor é o amor. É isso. Quando eu era pequena, né, porque justamente eu estava naquela fase horrível de abdução, então eu fiquei com misofonia, né? Então o barulho das crianças O que é gritando. Misofonia. misofonia? É uma alteração, eu tenho uma hipersensibilidade auditiva. Tá. Então, barulho, as crianças brincando no recreio, para mim era uma loucura. Eu ia para a capela, né? Eu ficava lá olhando, e um dia o Santo Agostinho desceu e ficou sentado do meu lado conversando. Eu amei aquilo. Aham. Aí o padre, que não ficava padre, era colégio, né? Um padre foi lá um dia porque tinha uma missa, ele me viu conversando e falou: com que você está conversando? Eu já sabia que eu ia ser chamada de mentirosa. Eu falei: não, eu tô rezando. Olha. Cara, aquele padre idoso, ele pegava na minha mão, mas o que ele me transmitia de confiança, de amor, Aham. sabe? Aquilo era fantástico. Ele É. falou: então assim, fazer de conta que você está confessando comigo. Quais são os seus pecados? São pessoas iluminadas. Né? Iluminado. Aquele padre me ensinou muito. É. Fui muito feliz de poder frequentar o Brasil para Cristo, depois a Igreja Tia Marina e tal, porque eu aprendi principalmente que a verdade é de todos. Claro. Não tem verdade maior aqui ou ali. Todas as verdades são boas. Com certeza. Me fugiu aqui, eu ia te perguntar uma coisa específica enquanto você estava falando de Umbanda. Ai, meu Deus. Eu quero lembrar, não quero ir para outro tópico antes. Peraí, deixa eu ver se é raro eu fazer isso. Agora não adianta. Lembrei. Você acredita que é possível, por exemplo, fala-se da ayahuasca. Qual é a probabilidade de juntar o cipó de tal lugar com a folha de tal A lugar? chacrona. Né? E aí você Aham. fala assim, isso aqui dá um negócio que não te mata. Ao Não, contrário. não mata. Você acha que isso também foi uma junção extraterrestre que colocou? Então, que veja bem, qual que é a grande pegada do xamanismo? Ele começou há 40 mil anos atrás na Sibéria e se alastrou sem Google. Rituais xamânicos siberianos são indígenas americanos, são indígenas centrais, são indígenas brasileiros. Então, quem levou a ideia? Você tem o ayahuasca aqui, você tem o peyote nos Estados Unidos. Eu sou xamã. A Shelian, esse ser das Pleiades, pediu para eu estudar o xamanismo. Quando ela falou isso para mim, eu falei: você está querendo que eu faça curandeirismo? Pelo amor de Deus, isso aí não é nem... Ela falou: estude e aprenda, porque você precisa falar a língua da terra. Eu tomei ayahuasca. Aham. Nunca mais na minha vida eu tomo, porque eu vomitei o arco-íris inteiro. É mesmo? Mas, cara, eu fechava o olho, tchum, eu estava em outro canto, eu estava no Egito, eu estava em outro lugar. Eu abri o olho, eu estava lá. Então, eu levei o xamanismo para a Casa do Consolador porque os ETs pediram, porque a Casa do Consolador tinha que fazer uma conexão maior com o planeta. Então, o xamanismo faz parte da Casa do Consolador.
Eu acho que a ayahuasca é um ritual sagrado. Tá banalizado. Você compra ayahuasca no Mercado Livre. Não, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque tem gente enlouquecendo, tem gente se matando. Não, tem gente né? tomando de qualquer... Pra fazer uma baladinha de ayahuasca. Eu tava de plantão, me levaram um cara que tinha tomado ayahuasca, ele metia a cabeça... Ele fraturou o crânio de tanta pancada que deu na cabeça. Então, a ayahuasca é um ritual sagrado, é pra você... Que absurdo isso, né? Atravessar o portal do aqui sem sair do agora. Então isso é muito sério. E você vê gente ganhando dinheiro com bobagem. Eu vou tomar ayahuasca todo mês. Pra quê, meu filho? Você conseguiu elaborar o seu último ayahuasca? Porque a ayahuasca 99% é metafórico. É o inconsciente te dando recado. Presta atenção. E não é brincadeira, o pessoal toma mensagem. Então, eu vejo uma banalização do ayahuasca. Para mim é um ritual sagrado. Com certeza. E o ritual faz toda a diferença. Não adianta o cara tomar ayahuasca sem um ritual. Não. Essa conexão... Mas esses absurdos, né? Por exemplo, essa questão do cara dar com a cabeça na parede. Não, comer formiga, né? Mas até que ponto... Parece aquelas coisas quando fala o indígena, foi pro homem branco, aí o que aconteceu, né? Mas é real, o xamã urbano é uma má versação de algo que é sagrado. Né? Eu tive oportunidade de ir para o Grand Canyon, quando eu morava lá, eu fui com o meu noivo, com a família dele, e o cara que estava conosco era um indígena, e ele era xamã. Sabe o que é céu? Que você vê a nebulosa inteira da Via Láctea, tava uma coisa linda, né? E eu não queria dormir, então eu estava sentado ao pé da fogueira e ele veio conversar comigo. Então, o peiote. Então, o que eles fazem com o peiote, para nível de ampliar o conhecimento, é dia certo, lua certa, hora certa. Não é todo mês. Não, aqui todo mês. Então, isso para mim é aviltante, né? É você pegar o sagrado e tornar ele mundano. É aquela velha história. Não vou também dizer que não pode todo mês, contanto que a pessoa tenha uma intenção, um propósito e esteja cercado. Aliás, importante frisar isso para todo mundo que estiver assistindo, porque eu já consagrei a ayahuasca algumas vezes. É muito importante, é muito legal, muito profundo, ajuda mesmo. Ajuda. Mas, de fato, se não tomar cuidado aonde vai... ou com o porquê você vai, chega uma hora que aquilo já se torna, eu preciso tomar, não, já deu de novo, quero ir porque eu quero ouvir música, eu quero sentir aquilo. Não, tudo bem você quer, mas ali não é pra você ouvir música e sentir aquilo, ali é pra você realmente, entendeu? Eu estou com uma pergunta, eu estou com uma questão. Eu preciso me conectar a mim mesmo. Isso, pra e resolver é metafórico. Coisa, então tem gente, é porque eu fui para outra encarnação, eu sou de outro planeta e tal. Filhinho, não é bem assim, né? Então você precisa ter o pé no chão. Lá na Casa do Consolador, a gente tem roda de cura uma vez por mês. Tem 3 trabalhos de tratamento e uma roda de cura uma vez por mês. Entra todo mundo em estado alterado de consciência com respiração em tambor. Que não precisa necessariamente... Não precisa. Eu acho que é interessante até fazer um tratamento. Sim. Às vezes você vai 3 meses seguidos, porque você fez. Então não pode ir, mas as pessoas têm uma coisa por que estão indo. Por exemplo, nós temos aqui na periferia de São Paulo, na Grande São Paulo, perdão, você tem um lugar que faz ayahuasca para tratar drogadicto. O resultado é excelente. Mas aí é dose diferente? Dose diferente. É uma dose menor, depois você tem terapia. Porque você bota o cara em estado alterado de consciência. Ele fica com um monte de ideia. Tchau, você me paga essa dose que você tomou. Mês que vem esteja aqui de volta. Aonde que está o direcionamento para os acessos que você teve ao seu subconsciente? Claro, não tem follow-up. Não tem nenhum. Porque eu quero teu dinheiro, ponto. Então tá errado. Essa manutenção do que está acontecendo com a pessoa é muito difícil, inclusive com grupos muito grandes também, né? Nossa, não dá pra você nem prestar atenção, né? E a gente na Casa do Consolador recebe muitas pessoas assim, em processo claro de autoobsessão por causa do ayahuasca. A ayahuasca que tá errado? Não, é quem tá fazendo a baguncinha, né? Nas suas experiências pelo mundo, você diria... algum lugar que te marcou muito com algum tipo de ritual porque você falou sobre respiração, né? E isso também é muito interessante, a meditação, o quanto a gente descobre que sem ter que ingerir nada, e de novo, nada contra a pessoa que toma ayahuasca. Claro que acho não. que cada um tem que saber o que faz. Exato. Você descobriu algum ritual que você disse assim, esse aqui, por exemplo, no Grand Canyon?
Então, esse xamã, ele abriu a minha mente. Sem o peiote. Não, sem o peiote. Eu fumei o cachimbo dele. Aquilo, uau, né? Claro que você tá pondo alguma coisa, era sálvia branca, mas ele abriu, ele falou, eu vou abrir propositadamente a sua mediunidade, porque está na hora. Olha. Ele não falou ele mediunidade, sentiu. os seus canais. Certo. Aí ele falou, o seu principal trabalho vai ser com eles. Ele apontou para as estrelas. E, de fato, a Casa do Consolador existia de 92 em 2003. Quando os ETs chegaram, a gente fez bum. Quando que você foi lá? Foi Eu estive nos Estados Unidos em 88 e 89. Eu voltei em 90 para o Brasil. logo que você voltou depois dessa 92, estada lá, você abriu a meu casa. noivo morreu. Ah. E é a segunda vez, os dois morreram com mês antes do casamento. Quer dizer, eu Meu falei, eu sou a Deus. noiva, né? Sua viúva Viúva escura, negra. pelo amor de Deus. Aí eu não quis mais saber, porque dói, né? Lógico. Né? E aí ele morreu em novembro e eu fundei a Casa do Consolador em abril de 92. Hoje, na Casa do Casa do Consolador. do Consolador. Você já disse que é uma casa espiritualista, ou seja, Sim. aberta. Vocês têm alguma espécie de prática criada por vocês? Ou seja, vocês praticam Tudo. rituais que já existem, mas algum que você criou, ou seja, você juntou algo que você pode dizer, isso aqui só tem na casa do... Tem, tudo que a gente faz é nosso, né? Porque a Casa do Consolador ela é exclusivamente espiritualista. Então, tudo lá é gratuito. Não, mas você formou... Não, Sim, o trabalho dos ETs. Pronto, esse. Tá. Tá. A Shell trouxe vários trabalhos. Nós temos dois em especial que são fantásticos. Um chama-se Feixe Quântico, que é uma aplicação por 3 ou 4 pessoas, são treinadas para as coisas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, bipolaridade e tal. E os resultados são ótimos, muito bons resultados. Temos o vibracional, que é o trabalho mais forte que nós temos, que é um grupo treinado pela Shell, que você faz projeção mental. Então, são casos gravíssimos. Ideação suicida, possessão, violência, né? A gente pega o nome da pessoa e geralmente a foto, todos nos concentramos ali no local e a gente se projeta para chegar na casa da pessoa. E aí cada um vai falando o que vê de acordo com a sua posição geográfica. Então você vê multidimensionalmente o caso. A gente faz o trabalho que tem que ser feito lá, que seja retirar entidades, tirar chips, tirar capacetes, seja lá o que for. No dia seguinte, a gente pergunta como a pessoa está. A melhora é imediata. Todo mundo, fica santo. Não. Começa uma melhora. Entendeu? Então, normalmente a gente faz 2 ou 3 vibracionais para cada pessoa, e aí quando melhora, você para de fazer, e a pessoa entra em desobsessão, entra em cromoterapia, reiki, seja lá o que for. Falando um pouco agora sobre os autistas. O autista, inclusive, mais e mais as pessoas vêm falando e descobrindo, como sendo diagnosticados com algum espectro autista, né? Você trabalha com autistas. Sim, como médica e na Casa do Consolador. E você entende que existe alguma interferência também Então, de fora? Nós temos 3 classes de autismo e agora estão querendo fazer uma 4ª. Eu ainda não falo da 4ª porque eu não me convenci. Então você tem o autismo de nível de suporte 1. É o que tem fobia social, que não consegue olhar no olho, mas se relaciona, tem alta habilidade, tem hiperfoco, tem dislexia. Esse autista é funcional. Hoje eu sou autista, porque Asperger é autismo. Eu podia andar com o meu crachá, né? Mas não tem sentido fazer isso, porque, né? Com a minha idade, você já não fala mais dessas coisas, você já se adaptou a ser quem você é. Então, esses caras, não sou eu, tá? Mas essas crianças que nasceram de 2000 para cá, que vêm no espectro autista nível de suporte 1, normalmente são seres que vêm de outros planetas pela primeira vez para a Terra ou retornando à Terra justamente para a transição. Tá? O nível de suporte 2, que é quando você já tem dificuldade de fala, dificuldade funcional, você já tem uma irritabilidade, quer dizer, já tem distúrbios psíquicos, geralmente são espíritos que erraram muito com a inteligência ou com o que fizeram manipulação, obsessão, seja lá o que for, em encarnações anteriores, escolhem esta forma de fazerem as pazes consigo próprios. Fazer as pazes. Consigo próprios. Tá. Então, toda doença que a gente gera é porque a gente quer
limpar o perispírito, né? Certo. Porque, afinal de contas, o que é eterno. Certo. Então você quer se livrar de algo que te impede de você fazer as pazes com você. Aham. O corpo é um mata-borrão da alma. O corpo é simplesmente um mata-borrão da alma. Então o que está de errado lá, se eu quero, naquela encarnação, meu câncer, por exemplo, eu Aham. queria me livrar daquela energia, pimba, veio o câncer. Eu podia ter morrido ou Uhum. podia ter curado. Eram os dois caminhos que eu tinha para fazer. Então, esse nível 2 de autismo são espíritos que determinaram para si próprios essa dificuldade intelectual e de relacionamento para poderem fazer as pazes consigo próprios. Uhum. E vem aí com espíritos altruístas como familiares ou espíritos cúmplices como familiares. Mas é o nível 2. Já o nível 3, que são os casos mais graves, nível suporte 3, que é o nível mais grave, geralmente são encarnações compulsórias. São espíritos que passaram do direito de errar Aham. e aí são encarnados compulsoriamente para começar a limpar o perispírito de toda a energia parada que eles próprios causaram. E o quarto que você disse que não tá Assim, convencida não, de... porque eu ainda não me convenci dessa nova classificação. Entendeu? Não está muito bem falado, eu ainda quero estudar mais a respeito, por Mas isso que eu ela nem envolve falo. o que, essa quarta? Seria o nível mais forte de autismo. Que não tem como conviver. Não, não tem. Não tem. Eu na minha prática, porque eu sou médica de família, eu fui cirurgiã a minha vida inteira, porque eu amo operar, mas depois eu parei, porque é muito confuso você saber tudo que você sabe, você vai na consequência e não trata a causa. O cirurgião vê o cara quando tá na consequência. Aham. Operou, vai embora. Se ele voltar é porque deu problema. Aham. E eu quero tratar a causa, sabe? Eu tava operando, tinha voltado aos Estados Unidos e tal, aí passou uma senhora comigo. Fiz a endoscopia, tinha uma baita de uma úlcera, mas uma úlcera grande mesmo, no duodeno, tinha que operar, era cirúrgico. Quando você abre uma barriga, naquela época você abria a barriga, né? Você não tinha videolaparoscopia. Você faz a cirurgia, mas você vê todos os órgãos, é o inventário da cavidade. Ela não tinha nada. 2 anos depois, ela voltou comigo com dor. Eu falei, ou fez outra úlcera anastomótica, ou é pedra na vesícula. Bingo, pedra na vesícula. Estavam vários cálculozinhos ali. Abri de novo, eu falei, aqui já tem mais alguma coisa, isso aqui é mágoa, né? Tem muita raiva, muita ira aqui. Falei com ela sobre isso. Aí eu olhei tudo, não tinha nada. Eu falei, mas por que a senhora está fazendo isso com você? Não, porque meu marido me largou para uma moça que é mais nova, que a minha filha mais velha. Papapá. 1 ano depois ela me volta com câncer de colo. Eu falei, pelo amor de Deus, olha o que a senhora está fazendo com a senhora, não continue com isso. Abri, fiz a ressecção, quimioterapia e tal. Metastizou assim em 6 meses. Tchum. Eu estava do lado dela o dia que ela desencarnou, estava segurando a mão dela, porque eu ficava do lado dos meus pacientes quando eles iam partir, e o marido estava segurando a outra mão dela. Olhou para mim e falou, tá vendo, doutora, deu certo. Cara, essa paciente, ela fez assim, eu falei, para. Oh, meu Tá tudo Deus errado. do céu. Eu tô tratando consequência, eu preciso ir pra causa. Meu Deus. Aí do eu fui pra céu. medicina de família, fui médica de UBS, né? Trabalhei, adorava estar ali na comunidade da microárea, blá, blá. E aí veio a pandemia, né? E aí veio o meu câncer primeiro, que foi 19 meu câncer, 20 para a pandemia. Então eu não voltei. Aí eu abri minha clínica, abri junto com a Margarete Áquila, que é uma psicanalista fenomenal, e com a Raíssa de Paula, que é a filha dela, que é um gênio em Pilates. Aham. Abrimos a clínica. E a clínica deu certo. Então eu sou médica de família, mas eu trabalho num sistema chamado de Slow Medicine. Eu não olho para a doença, eu olho para o doente. Então, 1 hora de consulta. Eu pergunto como é que foi a sua família, Muito como é bom que você era isso. tal. E eu vou fazendo da onde que começou. E como eu leio arquivo acástico com facilidade, eu já trago de outras encarnações também. Claro. Então, não necessariamente falo isso para o meu paciente. Aham. E acho que tem paciente que não consegue ouvir. Mas quando eu vou prescrever a homeopatia ou a fitoterapia, eu estou prescrevendo para o espírito. Olha isso. Então eu consigo tratar o espírito e aí a consequência pode curar ou pelo menos amenizar. E quando a coisa é infecção, tal, eu vou para alopatia. Porque a alopatia, você não vai perder Você o respeita braço. a ciência. E Claro, eu sou lógico, médica, exato. né? Então, no meu consultório, eu tenho a facilidade de trabalhar com alopatia, homeopatia e fitoterapia. Porque eu não estou tratando a doença, eu trato o doente. E, cara, assim, eu adoro cirurgia. Para mim, cirurgia é uma arte, tá? Eu amava entrar. Quanto mais esculhambada fosse a coisa, mais feliz eu ficava. Os baleados que eu operava, ai, que legal. Porque aquilo, para mim, era trazer uma pessoa à vida. Dar Claro, chance pra pessoa claro. E hoje Era eu sua vejo missão, que né? hoje eu tô vendo que eu faço a mesma coisa, mas de um nível muito mais profundo, porque eu tô plantando sementes pro eterno daquela pessoa. E para evitar que ela vá para aquele Pra caminho mesa que de cirurgia. Exatamente.
Muito bom, Mônica. Então as pessoas. Mas como é que. Muito bom, aliás, eu quero conhecer. Oh, por favor. Porque é onde a gente fala, não é questão de fazer check-up para descobrir. É ir entender toda essa conexão de fato que a gente tem, com o que a gente se identifica, o que está aqui associado. E entender mesmo, ok, vamos mexer. Você falou o exemplo dessa senhora que você operou e no final ainda deu certo. Não! Então, como deu certo? Você vai olha morrer. O que você fez pra ficar... Ou seja, nossa... Então olha, ela deve relato, ter obsediado o marido muito tempo. Porque, que relato! Então, assim, o que a gente percebe, né? A energia é parte de todos nós. Pois é. No meu consultório eu não falo, porque eu sou médica, eu tenho um código de ética, eu obedeço meu código de ética. Mas eu trato. Eu não preciso falar. Entendeu? Claro. Nossa, Mônica, que bom, que conversa sensacional. Você é um ótimo entrevistador. Que bom. Fico muito feliz de você ter vindo. Vamos já hoje encerrar. Eu sei que você também está cansada. E eu acho que sexta-feira também as pessoas que estão nos assistindo poderão rever esse episódio. Gostaria muito que você voltasse aqui. Será um prazer. Vamos marcar de novo, porque a gente tem muito assunto. Se deixar, eu queria voltar a falar dos povos indígenas ou, digamos, originários. Os originários. E também falar, quando você estava dizendo sobre botar na cabeça para fazer o formato, estava lembrando na África, que põe prato, que põe coisa no pescoço. Não, você vê os próprios egípcios. O chapéuzinho, eles não chegavam ao nível de deformar o crânio, mas o chapéu deles era para ter crânio alongado dos deuses. E os judeus que colocam na cabeça? Não, mas aí é para fechar o coronário. Então, mas sempre tem... Eu acho que seria legal a gente marcar um episódio para falarmos muito sobre as diferentes culturas, as diferentes, sabe, especificamente entrar na vertical em cada uma, vai ser muito interessante, porque que conversa maravilhosa. Muito obrigado de coração. Muito obrigado. Eu gostava do seu pai. Que bom. Ele era duro, mas era certo. Ele era. Antes de encerrarmos, por gentileza, para a câmera da esquerda, deixe seus comentários livremente. Olha, se a gente se prender as coisas ruins, a gente chega à conclusão que não tem jeito. É o copo meio vazio. Mas se você pensar que o copo está meio cheio, você vê que tem oportunidades para todos e que cabe a cada um de nós a escolha do que nós somos e do que nós vamos ser. Eu não preciso bater em alguém porque as pessoas dizem que o certo é você dar o troco na mesma moeda. Eu não preciso destruir para construir nada. Mas eu preciso me aceitar como eu sou, luz e sombra. Eu não vou evoluir se eu não souber quem eu sou. Eu não vou me libertar das minhas dores, dos meus medos, das minhas mazelas, se eu não aceitar meu lado sombra. Porque o meu lado sombra é que me dá força para eu seguir em frente. Esse é o autoconhecimento. Eu preciso do conhecimento, porque quanto mais eu souber, mais ferramentas eu vou ter para bem decidir sobre os desafios da vida. E a terceira prática é a prática do bem. A terceira perna desse tripé é a prática do bem. Se eu tiver autoconhecimento, conhecimento e praticar o bem indistintamente a quem, eu vou estar equilibrando a mim mesmo e ajudando o planeta a sobreviver. Essa é a única nave que a gente tem. O planeta precisa da gente agora. Não adianta delegar. Não é o Trump, não é o Putin, não é o Xi Jinping. Somos nós. Nós temos o poder de mudar a história da humanidade da Terra. Basta que a gente acredite que em nós existe luz. Porque existe. Deus está em cada quark de cada átomo nosso. Não tem força maior que essa. Nós nunca poderemos estar sós, porque em nós está Deus. Então vamos ser o Deus que nós queremos para o nosso planeta. Fenomenal, sem tirar nem pôr. Que bonito. Muito, muito bom. Inclusive, você falou sobre autoconhecimento e a gente até também, uma das coisas que a gente citou, que é tão importante. As pessoas, nossa, que relato. Muito obrigado. É a Sheliana que me ensinou isso, tá? Para você evoluir, você tem que ter autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. Esse é o lema da Casa do Consolador. Muito bom, muito bom. Obrigado mais uma vez. Muito prazer mesmo. Obrigado pela acolhida carinhosa. E obrigado a você que acompanhou ao vivo ou gravado aqui no YouTube. Peço que inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito, curta essa entrevista, é fundamental para o engajamento do canal e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis.
Foi um papo muito legal com a Mônica, muita coisa diferente que a gente falou aqui sobre vários assuntos e eu vou falar que especificamente esse seu último agora depoimento é emocionante, porque é sobre isso. A gente tá nessa nave, essa é a nossa nave. A gente precisa respeitar, precisa entender uns aos outros, conviver. Tem muita coisa por aí que a gente, falando da pandemia, inclusive, depois da pandemia, eu aprendi muita coisa legal na pandemia, mas eu vejo que muita gente se distanciou, fez o contrário, acho que também por muita dor, né? Muito medo, nossa, que é destruidor o medo. E acabou, muita gente ficou magoada, machucada, e alguém tem que ser culpado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, muito obrigado mais uma vez, Mônica, obrigado a você. Eu já disse para inscrever-se no canal e peço que também torne-se membro. Isso é muito importante para nos apoiar. Temos 2 categorias de membros no canal. Você pode acessar aqui no YouTube para escolher qual que você quer mais. E ano que vem a gente vai ter presencial. A gente vai fazer especiais do programa Raul Ferreira Neto Sem Limites presencial em teatro. Então vai ser muito legal. Em breve terei informações para vocês. Se você quiser, comente aqui abaixo Sem Limites presencial, perdão, Sem Limites presencial. Nos comentários aqui abaixo poderemos entrar em contato já para disponibilizar, dar informações sobre as datas e etc. E você também pode avisar alguém que assiste ao programa, que de repente não viu, que estamos agora com esse novo conteúdo aqui no meu canal, vai ser muito legal. Comente livremente, lembrando algo que digo sempre no começo e no final de cada programa: respeito acima de tudo. Liberdade de expressão não é sinônimo de insulto gratuito. Então, se você quiser fazer um comentário contrário a algo que foi dito aqui, se você discordar, não tem problema. É muito importante se expressar, mas seja gentil, educado, respeitoso, isso é fundamental. Tá bom? Falo do estúdio RFN Audiovisual na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. O QR Code está na tela para que você acesse o nosso Instagram, entre em contato e traga o seu conteúdo para ser produzido aqui conosco. Uma estrutura muito legal na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Uma vista muito bacana. Agora um baita trânsito lá fora. A gente aqui com uma vista legal no vidrão. Acessa aqui o Instagram, você vai ver o nosso espaço, nossa estrutura. Vai gostar. Obrigado, Odara, Anália Franco, Cláudia e equipe. Um grande beijo a vocês. Lua Nova, @Lua Nova, acessem, vocês vão ver. Muito legal. Um grande beijo, Ana. Obrigado pelo seu apoio de sempre. Catering Lua Nova. Então, @Lua Nova no Instagram, você vai gostar do trabalho dela. É muito bom. TV, cinema. Pra você ter ideia, ela faz TV e cinema, mas então imagina eventos. É isso? Faltou algo? Igor? Sextou pra você? Felizão? Tá já ali na contagem regressiva? É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Um grande beijo, abraço. Até a próxima. Bye, bye, Brasil.